Hello, alô, gente. Lu Oliveira, Tolly Marcos e outras 13. Josiele Martins de Souza. Phoenix Martins, não acredito. I can't believe that you're here. Oh my God. I'm so honored, so happy. I feel so privileged. I miss you. Phoenix, we should talk. Can you send me a direct message? I want to talk to you, really. I miss you, girl. Oh my God. Celebra. Ah, Sleeping Giants chegou. Já vou chamar. Oba, oba. Chama. Bruno, sim. Vamos ver, vamos ver. Yes. Já Bruno! estamos aí. Ai, que maravilha, gente. Preciso achar uma luz melhor pra mim. Agora, gente jovem, gata, eu preciso dar uma. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, oi. Gente, eu não acredito que vocês estão aqui. Eu não sabia se vocês vinham disfarçados, se vocês iam estar escondidos, ou se o Bruno tinha dado um jeito de mudar o timbre de voz, vocês iam falar por detrás de uma máscara. Não, hoje a gente tá bem nós mesmos hoje. A gente foi obrigado a mostrar o rosto no final do ano passado. Ah, é? Por Eu não conta tô de um processo. sabendo, quero saber. É uma história muito longa, mas resumidamente, o Twitter foi processado e a gente foi obrigado A sair. E a gente, Então, inclusive, a gente saiu numa matéria da agora Folha. a gente não precisa mais do Bruno pra ajudar a gente a se mostrar aí. Que eu soube que vocês são parceiros, inclusive, quando eu convidei, os dois lados ficaram empolgados, porque vocês jogam bola, assim, na internet, jogam bola junto, né? Super, eu sou muito admiradora do trabalho do Bruno, o Léo também, a gente acompanhava antes do Sleeping, então você também, Alessandra, então queria começar dizendo um obrigada para todo mundo que tá aí assistindo, obrigada Bruno, obrigada Alessandra pelo convite, foi incrível, tá sendo incrível estar aqui com vocês. Nossa, eu que agradeço vocês terem aceitado. Eu fiquei tão empolgada, eu tô animadíssima pra essa live. Eu fico falando pra todo mundo, gente, vem o Bruno Sartori no Sleeping Giant, vocês estão acreditando nisso? Eu fico mais feliz ainda, Alessandra, em poder estar com vocês e estar com esses meninos maravilhosos. Eu acompanhei o trabalho deles antes mesmo deles se revelarem. Eu já estava ali e falava, caramba, é muito fantástico o que eles faziam. E hoje é um prazer ter esse contato tão próximo com eles. Volta e meia a gente troca umas figurinhas e com você também, Alessandra. É maravilhoso poder ter esse contato com você. Obrigada, Bruno. Gente, para quem não sabe, eu convidei o Bruno para ir jantar, pessoalmente algumas semanas atrás, sei lá, um mês atrás, não lembro, por causa do Jobson Camargo, que eu estava seguindo no Twitter. E daí a gente começou a se falar de, pô, a gente sempre se segue, se compartilha, vamos tomar um negócio. E aí o Jobson falou, vou levar uns amigos. Eu falei, então eu vou convidar o Bruno, não custa nada. E aí o Bruno foi, a gente se encontrou, se conheceu, se adorou. E aí outro dia eu recebi uma mensagem linda do Sleeping Giant, que eu sempre apoio, sigo muito. E era uma mensagem também de agradecimento, muito acarinhada. E aí eu falei, gente, então vem, vou fazer uma live com o Bruno, venham também. Aí pronto, estamos aqui. Formou o time. A gente troca essas figurinhas de vez em quando, a internet possibilita que a gente encontre pessoas muito legais, eu acho que trazer essas pessoas para a vida real é ainda mais especial, então vamos combinar aí nosso jantar também. Vamos! Eu já disse, Alessandra, vai ser aqui em casa, então vocês venham também. Opa! Tô mega feliz, já tá aceito. Já tá mais É que só a gente aceito. marcar a data então agora. Boa. Depois a gente chama no privado, então. Vamos combinar esse rolê. Olha, eu vou pedir para vocês começarem se apresentando. Acho que muita gente veio aqui por causa de vocês também, mas eu vou pedir para vocês se apresentarem para quem não sabe, quem que quer começar. Bruno, vai, Bruno. Começa se apresentando. Eu sou um menino de interior que, por um acaso, a internet trouxe para o mundo. Acabei saindo do interior para trabalhar com o que eu trabalho com deepfake. Vocês talvez possam ter visto os vídeos na internet, onde a gente insere
o rosto de uma pessoa em um outro vídeo, às vezes a gente copia uma voz, faz aquela voz falar o que a gente quer. Isso é chamado deepfake. E hoje já existe aplicativos que fazem esses deepfakes, onde você envia uma foto e você já se insere ali num vídeo. Então, eu trabalho isso profissionalmente, trabalho atendendo empresas, agências de publicidade, emissoras de TV, e tenho também feito um trabalho humorístico na internet com esses vídeos, colocando aí políticos para cantar, para dançar, para falar coisas que eles não falariam, mesmo para poder fazer críticas sobre essas atitudes desses políticos. Muito bom, é isso mesmo. Para quem já deve ter cansado de ver, às vezes não sabem que é do Bruno, porque as coisas às vezes são compartilhadas por aí, mas esses vídeos todos que tem aí Quer citar alguns, Bruno? A gente tem aqui, tem o Bolsonaro cantando cloroquina, cloroquina. Foi um que ficou bem viral. Tem um outro em que ele recebe um telefonema, os dois estão na novela A Usurpador, ele recebe o telefonema do Lula, né? O Lula falando, olha, eu tô voltando. Então também foi bem viral. Tem um outro em que é uma sketch dos Trapalhões, que tá o Zacarias cantando com... Aí eu coloquei ele, né? Papai, eu quero vacinar. Oi, minha filha. Então também são vídeos que acabam viralizando. Tem muito do Moro, com uma voz engraçada. Uma vez você fez até com a participação do Adnet, não foi? Que ele fez a voz do Moro? Sim. A gente parodiou aquele comercial do Banco Itaú, em que tinha criança, né, que falava respeito. E aí a Fernanda Montenegro, respeito. E a gente fez do mesmo jeito com o Moro, né? E aí chegou um momento em que ele troca para palavras que dificilmente o Moro conseguiria falar, né? Primeiro a gente começa com Massachusetts, né? Depois a gente passa para uma coisa que ele não seria capaz mesmo de falar, que seria: eu nunca fiz conluio com o Ministério Público para incriminar um dos réus nos processos em que eu julguei. Então, desde o início, né, a ideia era levar ao Moro a não conseguir falar uma coisa que ele não conseguiria. Ele já se enrolava em palavras, né? Conge, a própria Massachusetts que a gente usa, ele já não conseguia pronunciar direito, e a ideia não era brincar com ele não conseguir falar palavras normais do cotidiano. Todo mundo erra, né? Mas era levar ele a falar uma coisa que ele não seria capaz de falar por causa das atitudes dele. Então também, aí o Adnet gostou da ideia e falou, não, deixa eu gravar, gravou e ficou maravilhoso o resultado. Eu sou obcecada pelo vídeo do Obsessed, da Mariah Carey. Eu amo aquele vídeo, pra mim ele é o melhor. Eu adoro ele, divulgo pra todo mundo. Quando eu quero dar risada, eu vou lá. Eu acho que eu não vi esse, eu preciso ver. Esse foi um dos primeiros, né? Era por causa da obsessão, porque até então, tudo que o presidente falava, ele dava um jeito de colocar o Lula no meio. A cada declaração dele tinha que colocar o Lula. Porque o Lula é o que sustenta, né? O bolsonarismo e o antipetismo. E aí, a música Obsessed da Mariah Carey fala dessa obsessão, né? De um cara por ela. E aí eu seria o Lula na Mariah e o Bolsonaro como esse cara. E esse vídeo ele foi tão bem visualizado que, se você olhar no vídeo original hoje do vídeo no YouTube, você vai ver que assim, os 500 primeiros comentários são de brasileiros que foram lá acompanhar o vídeo por causa desse vídeo do Lula. Então, você vê muita gente falando, quem veio por causa do vídeo do Lula, sabe? E ele viralizou bastante. O pessoal pede até hoje que eu faça ele completo, que foi só um trechinho que eu fiz. Não, então até hoje fala, faça completo. Ele é incrível ver o Lula assim com o cabelo da Mariah voando, assim, ao vento. É uma coisa sem preço. E você fez uma brincadeira comigo, ou você falou que ia fazer uma brincadeira comigo? Foi assim que a gente começou a conversar. Eu acho que eu falei, olha, eu quero te colocar em alguma coisa. Deixa, porque eu preciso. É porque eu falo, todo mundo fala isso, mas a Alessandra é muito parecida com a Katy Perry. Muito parecida. A gente olha assim e fala, caramba. Então, eu falei com ela, Alessandra, uma vez eu quis te colocar num clipe da Katy Perry, mas ia ficar tão igual que as pessoas não iam falar que eu não fiz nada. Muito legal. Gente, e ele participa também do programa da Tata Werneck, né? Não sei se participou uma época, continua participando, mas eu sei que está ali no coisa da Tata. Tem agora o pessoal no Viva também, tem as novelas que estão vindo. Quando você vira uma coisa que é um cara igual o Senhorzinho Malta, porque foi o Bruno que fez o Senhorzinho Malta no corpo de outra pessoa. Então ele é um pouco um médium, né? Você faz a pessoa ser cavalo, recebe um espírito, só que em vez do espírito, recebe o corpo de outra pessoa. É bem isso.
E agora eu queria saber do Sleeping Giants, se vocês puderem se apresentar com nomes, por favor, porque eu confesso que eu agora que estou conhecendo vocês, eu não sabia que vocês já tinham se revelado. Boa, gente, tudo bem? Vamos lá. Assim como o Bruno, também somos do interior. Meu nome é Maiara. Eu sou o Leonardo. Nós somos de Ponta Grossa, no Paraná. Pertinho de Pato Branco. Exatamente. No maio de 2020, a gente acabou criando o perfil do Sleeping Giants no Twitter e, consequentemente, no Instagram também. O Sleeping, ele é um movimento de consumidores, né? A gente se identifica com um movimento de consumidores no combate à desinformação e o discurso de ódio. Muita gente pergunta como é o nosso trabalho. O nosso trabalho é simplesmente alertar empresas que estejam contribuindo com esse tipo de conteúdo nocivo na internet e avisar elas para que elas não continuem patrocinando esse tipo de conteúdo. A gente sabe hoje que a desinformação tem um palco muito grande, é um palco que não pode continuar tendo, principalmente em um ano eleitoral. E o nosso principal objetivo é fazer com que o lucro desses produtores de conteúdo desinformativo ou odioso seja levado a zero. Então, a gente criou o perfil de uma maneira bem despretensiosa no Twitter e acabou que em uma semana a gente tinha mais de 300 mil seguidores. Isso. Então, a coisa ganhou uma proporção que a gente não imaginava. Hoje a gente tem mais de 1.000 respostas de empresas. A gente alertou mais de 1.200 empresas. 88% das empresas nos respondem. Então, a gente proporciona aí um espaço bem legal para essa troca entre os consumidores e os cidadãos. Eu sempre falo que todo mundo tem um lado cidadão e um lado consumidor. A gente vive numa sociedade capitalista, então o Sleeping nada mais faz do que juntar essas duas partes dentro de você mesmo para lutar por uma coisa que é contra a desinformação e o discurso de ódio. E é isso. Muito bacana. Obrigada, Maiara. Eu tenho já algumas perguntas que estão me surgindo aqui. Primeiro, eu queria contar para vocês que às vezes quando a gente está falando é difícil de ler. O pessoal já escreveu aqui que o Bruno e o Sleeping Giants são os reis da internet e que vocês estão fazendo história. E eu reitero, e é por isso que eu estava tão empolgada de encontrar vocês, porque realmente eu falei, gente, se alguém que está mexendo aí, está balançando as estruturas, são vocês. Eu quero trazer aqui também depois o Desmentindo o Bolsonaro. Aí, quem sabe, o Bruno vai ser necessário. Porque... eles anônimos, né? O Jair Me Arrependi, Tesoureiros do Jair. E sim, é tudo focado em derrubar o doido. Mas isso não quer dizer, no meu caso, pelo menos, que seja em nome do PT ou do Lula. Essa é uma outra pergunta que vai vir depois para vocês. O Jobson Camargo, que já participou aqui do programa e vai participar outras vezes, até mandou uma pergunta no Twitter. O Bruno viu, eu não sei se vocês viram, que ele falou que ele falou assim, poxa, será que eles... E aí depois o Bruno perguntou, ele falou que ele estava perguntando mais do Sleeping Giants. Sim. Eles acabam sempre mirando só no pessoal que é contra a esquerda ou que não é da esquerda ou não? Como é que é isso? Aí então vamos pedir para o Sleeping Giants responder. Bom, perfeito. Essa é uma dúvida muito constante no nosso trabalho. A gente até agora desenvolveu 46 campanhas, se não me engano, nesse prazo de quase 2 anos. E a gente sempre, no Brasil, mirou na extrema-direita, né? Muito por conta do nosso modo de trabalho. A gente, justamente por ir atrás da monetização, e a gente sabe que na internet, quanto mais acesso um canal tem, um site tem, mais dinheiro ele vai ter. Então, a gente vai fazer trabalho de formiguinha atrás dos maiores, né? Porque a gente vai de pouco em pouco. A gente começou lá contra o Jornal Cidade Online, depois foi contra o Olavo Carvalho e agora, ultimamente, contra o Siqueira. Vou pedir para você falar um pouquinho mais devagar, que eu estou perdendo os nomes chaves. Olavo de Carvalho. O Léo, vocês têm que falou? falar para ele ir com calma, gente. Então não se sintam envergonhados de pedir para ele super calma. Eu criei um Sleeping 6 horas da manhã, assim, numa insônia muito louca e no primeiro dia a gente ganhou 10 mil seguidores. Mas, por conta desse trabalho de formiguinha, a gente acabou mirando muito em alvos da extrema-direita. Porque a gente sabe que tem diversas pesquisas, inclusive, que demonstram isso, que eles se apropriam melhor desses algoritmos, né? Eles conseguem ter um alcance muito maior nos seus conteúdos, na sua propagação do discurso de ódio. Então, por conta disso, a gente naturalmente acabou mirando na extrema-direita. Mas se eventualmente isso mudar, e a gente espera que isso não ocorra, porque a gente não quer nenhum extremismo dominando a internet, né? Mas eventualmente se a extrema-esquerda vir, pregar, etc., a gente obviamente vai mudar o nosso objetivo da extrema-direita, porque o nosso objetivo, acima de tudo,
é justamente combater o lucro com fake news e com discurso de ódio. E a extrema-direita se apropria muito bem disso. Por exemplo, a pesquisa que... o primeiro site que a gente desmonetizou, que era considerado por diversos jornais como o maior site propagador de fake news durante o período eleitoral de 2018, ele tinha 70 milhões de acessos. Essa mesma pesquisa trazia também o maior site propagador de fake news de esquerda, e ele tinha 800 mil acessos. Então, a gente tem um buraco enorme, né, entre esses dois alvos. Não faria sentido a gente perder tempo só para tentar, entre aspas, nivelar o combate às fake news, né, para a gente ir no alvo de esquerda nesse momento. Então, nesse momento, o próprio Siqueira é uma pessoa que tem 10 milhões de visualizações por mês no YouTube. Então, a gente está indo aos poucos, de canal em canal, e eventualmente, naturalmente, vai aparecer, sim, um canal de esquerda que a gente vai combater. Eu acho que não tem... Quando você fala Siqueira, você está falando do Coronel Siqueira? Aquele que... Não, Siqueira Júnior, desculpa. Ah, tá, desculpa. Eu cheguei naquele que eu fazer o Coronel. Em setembro do ano passado, a gente promoveu uma campanha chamada Desmonetiza Siqueira, que foi contra o Siqueira Júnior. Ele reiteradamente propaga discursos LGBTfóbicos nas redes sociais e também no programa dele ao vivo. E foi uma das maiores campanhas hoje do Sleeping. Então, por isso que a gente fala do Siqueira sempre, porque ele foi uma campanha que fugiu um pouco até da nossa alçada, digamos assim, das campanhas antigas, que sempre foram focadas em sites, em canais no YouTube. O Siqueira era uma pessoa que estava em rede nacional todos os dias, disseminando o ódio, né? Então, a gente fugiu até um pouco das nossas campanhas antigas, mas essa é a ideia, acho que, do Sleeping, que a gente continue numa progressão. A gente tem até um projeto para esse ano eleitoral que visa... assim, a gente faz um trabalho de formiguinha, mas a ideia é que a gente ajude as empresas a fazer um trabalho de formigueiro. E que elas tenham uma lista de sites elencados como mais confiáveis e menos confiáveis para que elas mesmas negativem. E dentro dessa lista, obviamente, vão ter sites de esquerda, de centro, não importa a posição política. A questão aqui é o combate à desinformação, né? E principalmente no período eleitoral, que é bem preocupante. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, só para dar uma resumida aqui, eu adorei que vocês descreveram, tinha que falar tudo mesmo. Mas então, resumidamente, foi uma decisão, sim, tomar um lado, de mirar somente na extrema-direita, mas se eventualmente acontecer alguma coisa que vocês acham que daí vale a pena, como você disse, distrair-se desse alvo escolhido, for muito de chamar a atenção, de muito louco, daí vocês vão para atacar a esquerda também. Eu acho que é uma questão de metodologia mesmo e de tempo, né? Hoje a gente não tem como comparar o alcance que a extrema-direita tem com o alcance que a extrema-esquerda tem. Entendi, o nível do perigo que está no momento no país. Vocês têm, pessoalmente, um lado ou um candidato, no geral, para essa eleição desse ano? Não, o movimento ele é suprapartidário. A gente fica muito feliz, inclusive, logo no início do lançamento do Sleep no Brasil. Isso é uma pesquisa da FGV que pesquisava um pouquinho sobre quais são os seguidores do Sleeping, né? E essa pesquisa trouxe justamente uma unidade de quem votou no Bolsonaro de direita e tinha, naquele momento, rompido com o governo, né? E também o pessoal de esquerda que, naturalmente, era contra o governo. Então, a gente fica muito feliz em conseguir unir, né? Porque a gente sabe que o país é polarizado. Dois campos políticos muito antagônicos que discutem sobre diversas questões nesse combate às informações do discurso de ódio. Tanto que, durante as eleições, a gente tem um outro projeto que é justamente fiscalizar os anúncios de políticos que, eventualmente, contenham conteúdo desinformativo, odioso ou que violem normas do TSE ou mesmo que violem normas das próprias plataformas. Então, a nossa ideia é sempre ficar mais, talvez, como um fiscal acerca do conteúdo nocivo sendo propagado na internet e se esse conteúdo está monetizando alguém, se alguém está ganhando dinheiro com isso, né? Porque a gente sabe que na internet, se a pessoa transformar o ódio e a desinformação num produto, né, no sistema capitalista, quanto mais ela produzir, mais ela vai ganhar. Então, isso vira uma ferramenta muito lucrativa, né? A gente tem pessoas ganhando milhões com isso no Brasil, literalmente. O Sleeping Giants calcula que já retirou do ar cerca de 40 milhões de reais da extrema-direita, assim, durante 20 e poucos meses. Então, é um valor bem astronômico mesmo. Uau! Isso é como a gente acabou de falar, vocês estão fazendo história, é absolutamente revolucionário e a gente, como cidadãos brasileiros, temos muito a agradecer.
E aí sim, independente de lado, direita ou esquerda, porque não é derrubar a propagação do ódio a instituição do lucro através do ódio, todo mundo tem que agradecer. Obrigada. Imagina. Bruno, você começou a responder para o Jobson lá no Twitter que você ataca tanto direita quanto esquerda. Ah, só uma coisa. Vocês falaram que vocês que vão fazer esse ano uma coisa em especial para as eleições. Se durante as eleições algum candidato, porque a gente sabe que os falsos evangélicos, porque não são os evangélicos, né? Porque tem gente boa em todo quanto é tipo de religião, mas os falsos pastores, os falsos profetas, todos, a gente já sabe que eles ganham muitos votos por conta de gente mais vulnerável, com menor cultura, que é mais fácil de manipular, que está mais desesperado, então vai buscar um salvador. Então a gente vê que na esquerda também eles estão apostando nisso. Então, se durante a campanha tiver a gente apostando nessa desinformação e coisas tipo cura gay, essas coisas assim, vocês vão reportar também, certo? Com certeza. Essa é a ideia, inclusive, para os nossos projetos. É que qualquer coisa que esteja violando as normas do TSE, que esteja sendo publicado na publicidade eleitoral, esteja infringindo termos de uso de plataformas, propaganda de desinformação, conteúdo negacionista, conteúdo anticientífico, qualquer coisa desse tipo, preconceito, ódio, intolerância, seja de qualquer maneira, a gente pretende atuar assim. E só fazer um adendo, a gente, no final do ano passado, hoje o Sleeping está virando uma instituição, não é só mais eu e Mai, a gente tem agora um diretor jurídico, que é o Humberto, uma pessoa maravilhosa. No final do ano passado, ele foi ao TSE e a gente teve um pedido acolhido e agora, a partir desse ano, se torna proibido a propaganda política justamente ao proferir ofensas a minorias LGBTs, Máximo. e as religiosas também, e a deficientes, né? Pessoas com deficiência. o capacitismo, né? Que é uma coisa que também acontece bastante, das pessoas, etc. Então, graças a Humberto, no final do ano passado, a gente conseguiu com que o TSE nos ouvisse e a partir desse ano eles vão começar a fiscalizar um pouco melhor isso para também denunciar os candidatos que eventualmente façam propaganda em cima dessas palavras odiosas, né? Então, é uma coisa que a gente está tentando justamente sair um pouquinho da rede social e tentando conversar com os órgãos reguladores para que eles também fiquem atentos a isso. Agora sim, Bruno começou a responder para o Jobson no Twitter, o pessoal não viu, mas pelo início da tua resposta e por alguns outros posts seus que eu já vi, inclusive no Twitter, eu sei que você ataca tanto a direita quanto a esquerda, mais a extrema-direita, sim, mas é porque, primeiro, porque eles dão um pano para manga, todo dia tem Todo conteúdo. dia. E segundo, porque como o Sleeping Giants nos contou agora, o perigo é claramente muito maior por conta do nível da presença, né? Real. Mas e eu vejo que você conta que você é atacado por isso, né? Porque as pessoas que te vêm atacando a extrema-direita partem do princípio de que você tem que proteger a esquerda. Sim, sim. Então, assim, eu tenho muito claro desde o primeiro dia de governo Bolsonaro que o mal é o governo Bolsonaro, sabe? As ações, a política de governo deles é uma coisa terrível. Então, o meu alvo, busco focar no governo Bolsonaro. Acho que o que está estragando o país agora é o governo Bolsonaro. E a gente tem que unir forças contra o governo Bolsonaro. Não existe nada pior até agora nesse país do que o governo Bolsonaro. Não existe nem existiu, entende? Então, eu acho que assim, é desgastar muita energia em coisa que não tem tanta relevância, sabe? Vai fazer um vídeo falando assim, por que você não faz do Lula? Eu faço do Lula, sabe? Mas o meu alvo principal sempre é as atitudes do governo Bolsonaro. Quer que eu faça do Lula? Elege ele. Faz isso. Elege o Lula, então. Quer que eu faça do Moro? Elege o Moro, entende? Eu também acho que assim, a pessoa tem que ter isso em mente. Por que ele faz, não faz do candidato que eu quero? Na verdade, a pessoa não tá querendo que eu faça do candidato dela. Ela tá querendo que eu critique essas pessoas. Deixa eu ver como eu formulo essa frase.
É até difícil, sabe? É até difícil explicar, porque eu fico Elas querem muito. que você dilua o Não, ataque ao Bolsonaro. elas querem que eu faça o trabalho por elas, entende? É, é, Uhum. então, eu fico muito frustrado. Eu até parei de produzir muito. Eu acho que nos últimos 6 meses eu parei de produzir porque tem muito disso, sabe? Muito, muito ataque que desgasta você por nada, sabe? Então, E na não maioria tem das vezes também, eu por vejo exemplo, eu isso. vejo quando você faz um comentário, apesar de não ser um vídeo, você faz um comentário de uma coisa que você achou errado de alguém da esquerda e o pessoal fala assim, pô, Bruno. Aí você fala, não, eu Eu não tô já aqui fui para defender cancelado, já ninguém. fui cancelado muitas vezes pelo povo da esquerda. Acho que 2 vezes eu já levei cancelamento da esquerda. Então, já levei da esquerda, já levei da direita. Então, as pessoas. Tipo assim, você vê que você está fazendo um bom trabalho quando você é criticado pelos dois lados, sabe? Mas, assim, o meu foco sempre é tentar juntar energia contra o governo Bolsonaro, sabe? Depois que a gente tirar ele, a gente se resolve. A política era até palpável antes do governo Bolsonaro. Havia respeito na política, sabe? Hoje não existe isso mais. Não existe. Então, E para isso mim, traz para o nosso dia a dia. As pessoas começaram a achar que conversar nesse tom é normal, né? É um sim. dos motivos de eu criar esse programa. Gente, vamos conversar política com civilidade? É possível, tá? Divergir com civilidade é ok. E eu fico muito frustrado por isso, porque as pessoas fazem esse tipo de observação. Por que você não faz também de fulano, ciclano, beltrano? Cara, eu tô focado no meu serviço. É como você pedir o Picasso para também fazer um desenho com giz de cera. Por que você só pinta com tinta? Por que você não faz com giz de cera, sabe? Cara, se você quer, faz você então, sabe? O que que É, te impede? O que que te impede de fazer também, sabe? Então, é meio assim, sabe? Hoje eu tenho um foco muito claro, uma clareza muito grande do que é esse governo. Assim, conta pra gente. tudo que eu puder fazer para mostrar o que esse governo é de ruim, sabe? Eu ainda falo, ó, muita gente acha ruim, mas eu falo, sabe? Para mim, na minha visão, só sobrou gente ruim apoiando o Bolsonaro agora. Ah, mas minha mãe, ela não é ruim, ela apoia no bolsonarismo, aquela bolsonarista, a pessoa que é bolsonarista, que defende ele em tudo, sabe? Muita gente ainda tem muita gente enganada, que foi enganada e continua apoiando por causa de estar sendo enganada. Mas tem gente que é ruim, entendeu? Que é ruim mesmo, que defende as coisas que ele defende, sabe? E aí tem essas pessoas que falam, ah, mas minha mãe, ela defende e ela não é ruim. Se ela tá dentro do bolsonarismo, ela é ruim. Agora, se ela tá sendo enganada por fake news, que vai voltar ao comunismo, ela só tá sendo enganada. É uma pessoa que, infelizmente, cai nas garras desse mecanismo que eles usam. Que é essa coisa, como a gente falou agora, do o perigo da extrema-direita e o perigo da extrema-esquerda. O perigo da extrema-direita está muito claro e palpável. O da extrema. Eu falei da direita, falei da extrema-direita é muito claro e palpável. O da extrema-esquerda, a gente fica ouvindo um zum, 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 que a gente está ouvindo. Desde antes do golpe de 64, que os comunistas vão tomar o país e vão comer todas as É, criancinhas. E Não eu, assim, eu não existe. vou nem dizer, eu comprei, quando me venderam isso, eu comprei. Eu fui lá, fiz campanha para tirar a Dilma. Eu continuo dizendo até hoje, que até hoje eu não sei se eu fiz certo ou errado de tirar, porque se era porque ela era corrupta, ou porque era incompetente, ou porque estavam aparamentando tudo para fazer da América do Sul um grande Isso ainda não está claro para mim, eu vou dizer para vocês. Eu posso falar uma grande bobagem, mas para mim não está, tenho que ser sincera. Mas o que é claro para mim, assim como para vocês, é a perversidade da pessoa que está ocupando a presidência da República e de todo mundo que o cerca, Ele é né? ruim, é isso, ele é ruim, ele é É, o mal. Gente, não tem. Como que as pessoas olham uma frase dita, ah, eu não sou coveiro, e daí? Sabe? Como é que a pessoa ouve isso e não se revolta, sabe? Não se revolta. Ah, não tá no contexto. Ah, que contexto que cabe uma frase dessa? E daí eu não sou coveiro? Me conta, sabe? É muita maldade. E quem ainda apoia fervorosamente é mal igual. Entendeu? Porque se aquele homem identifica, a pessoa se identifica com aquilo, entendeu? da Fundação Palmares, um homem que é responsável por representar a comunidade preta e que faz uma lista de negros vergonhosos, na qual ele inclui Alcione, Djavan, Gilberto Gil, É Elza um Soares. absurdo. É um capitão do mato, né? Uma pessoa que está lutando contra a própria classe.
Nesse sentido, eu falo, porque tem gente que vai dizer, olha, ela está sendo racista porque está usando um termo. Não, eu estou usando um termo que designa alguém que traz os seus, né? Mas é muito doido. Mas vai acabar. Deus queira que acabe. Tá chegando a eleição aí. A gente tem que fazer. Eu estava pensando em a gente tentar promover uma campanha para incentivar os meninos a tirarem o título de eleitor para Sim. votar, sabe? Isso que eu ia falar. A hora que você falou assim, que as pessoas estão acreditando que a intolerância é o normal, acaba afastando pessoas que poderiam contribuir com o debate, porque hoje tem medo de tomar uma posição. Mesmo essa posição sendo X, Y, Z, as pessoas não têm que ter medo, acho que, de expressar a política, né? A política não é uma coisa ruim. Acontece que hoje a gente está no momento onde a intolerância reina, e acho que isso tem que ser fielmente combatido, sabe? Principalmente em um ano eleitoral onde pessoas jovens têm a menor taxa de inscrição para tirar o título. Eu estava vendo isso há alguns dias atrás, eu achei isso um absurdo. Eu falei, meu Deus, como as pessoas estão desesperançadas. Deixando de exercer a sua própria cidadania, porque hoje tem medo da intolerância e desse caos que virou realmente a internet, né, mesmo. Hoje a gente vê aí, a internet virou um palco de disputa, uma coisa horrorosa, e não era para ser assim. Acho que a gente tem que sim exercer a cidadania, defender, né, o que acredita, e acho que acima de tudo, né, principalmente nesse ano, a gente tem que torcer para que isso seja revertido, que a gente tenha aí uma melhora nessa situação. Porque eles diminuíram a política e agora os jovens, né, segundo uma pesquisa do IPEC, que é o antigo Ibope, tá justamente mostrando isso, que os jovens estão com medo, eles têm opiniões políticas, inclusive a maior parte deles é democrática, embora acho que 30% não é, o que é preocupante, mas 70% é. Mas eles acabam não se envolvendo em política por medo mesmo, de tudo que cerca a internet, né? De ser repreendido, de sofrer ataque e discurso de ódio. Então, é muito interessante a gente ver que agora o TSE está promovendo uma campanha justamente para chamar a população jovem a votar, e não importa em quem, né? Pode votar em qualquer pessoa, desde que tenha uma participação democrática ativa, né? Porque acho que é um direito super legal que todo mundo lutou para ter. E as pessoas ainda ficam atacando essa campanha, né? Como a gente viu na Jovem Pan recentemente, falando que Jovem Pan? O Fius acabou... A Jovem Pan. O Fius acabou surtando, falando que era uma campanha contra o candidato X, sendo que é só uma campanha pedindo para as pessoas votarem. Então, na verdade, isso até demonstra o medo deles, né? Quando você acaba estimulando as pessoas a votarem e estimulando as pessoas a saberem o que realmente é política, isso acaba dando medo para quem realmente não quer que as pessoas saibam o que é. Sim. Olha, uma coisa que é bacana que vocês citaram isso, eu encontrei a Gabriela Prioli outro dia, por acaso, eu já convidei ela para participar, ela vai participar. Soubesse que vocês iam trazer esse tópico, tinha trazido ela hoje para já contar. O que ela me falou, que eu achei o máximo, e tem super a ver com o que você falou agora, é o seguinte, que eu comentei com ela, eu falei, olha, é um programa para a gente exercitar o divergir com civilidade. Apesar de aqui hoje a gente está todo mundo mais ou menos convergindo, a gente sabe que é tranquilo de divergir, que todo mundo está nessa direção, que se a gente discordar, a gente vai discordar com amor e com a vontade de chegar num lugar melhor, né? E não de times, porque a gente quer a bola, então a gente quer fazer gol, não tem essa. Mas o que ela disse é o seguinte, eu falei, pô, tá tão polarizado que a gente tem que exercitar, tá difícil falar com parente, com amigo, né? E ela falou, você sabe, Alessandra, que fizeram uma pesquisa e as pessoas que mais escrevem na internet, falando eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho papapá, normalmente são as mais extremistas e que são um grupo menor da sociedade. Então, a impressão que a gente tem quando a gente posta alguma coisa e a gente recebe uma reação muito forte é de que todo mundo odeia a gente. Mas ela falou, é uma reação ilusória. A maioria das pessoas tem escuta. Tal, sabe o que é engraçado? A gente fala e nós três demos uma pausa. Assim, a maioria das pessoas tem escuta, a gente não está com essa sensação, né? Mas a maioria das pessoas não é extremista. Então, é legal da gente saber, se tiverem jovens assistindo que não tiraram seus títulos por conta de medo da polarização, como eles disseram aqui, o Léo e a Mayara, saibam disso. Essa polarização é ilusória.
O grande problema que eu acho disso tudo é o extremismo, não é nem esquerda ou direita. O problema está no extremismo de um ou de outro. E é isso que a gente deve evitar ao máximo. É isso que a gente deve combater. Porque o extremismo levou às maiores atrocidades da humanidade que se tem, foi por causa de extremismo político, religioso, enfim. Então, o Sim. quanto a gente puder combater o extremismo, não importa o governo que venha, mas que não seja extremista, seja um governo que governe para todos. Isso hoje não acontece. Hoje, claramente, o governo diz que vai governar para o seu eleitorado só, entende? E tira o eleitor... sarro Não, e da fora dor que do outro, né? tira sarro da dor do outro, e o eleitorado dele nem é maioria. Se você olhar os votos de quem não votou em branco, e quem não votou contra ele, não é maioria no eleitorado. Parece que de 114 milhões, 58 só. Então não é maioria. Eles não são maioria, entende? Então é um governo para poucos, não é um governo de todos. É um governo só para eles, na verdade, né? Porque eles tiram sarro das instituições. Você vê quando eles fazem alguma coisa que é contra a lei e o STF vem atrás, eles falam, eu tô aqui foragido, duvido você me pegar, Uhum. quero ver me pegar. Eles tiram sarro, eles não respeitam as instituições, falam que vêm de um lugar para botar ordem, né? Mas eles estão plantando caos diariamente. Diariamente eles querem dizer assim, ó, tá vendo, ó, nada funciona, eu faço o que eu quiser. Autocracia. A Sim. autocracia é só para si, né? Pela família dele, né? E é uma coisa de aumentar impostos de livros, querer diminuir impostos de armas e diminuir bastante os impostos de iates, quer dizer, né? Enfim, eu queria saber de perguntas. Eu vejo que tem muita gente aqui que está nos comentários mandando, na verdade, tacando pedra. Né? A gente está aqui com muita daquela galera que vem assim para ver se consegue distrair a gente, mas a gente já é gato escaldado, né? E a gente nem, não é? A gente fala assim, já te conheço, já não. O que a gente quer saber de perguntas de quem está querendo se direcionar para uma solução, de um maior entendimento da sociedade, da gente estar mais forte diante de qualquer governo que esteja querendo passar a perna na gente. E raros são os que não estão, mas se a gente não tiver unido e com escuta um para o outro, fica muito fácil de manipular a gente. Essa é a primeira coisa que os extremistas fazem, né? Separar as famílias, botar todo mundo sozinho, porque sozinho fica fácil. Sim. E aí aqui, ó, as perguntas são todas de bobagem. Vamos votar na Marina 2022? Bom, essa é uma pergunta válida. Vamos falar em extrema esquerda, quem é essa gente, qual o risco? Eu Não vejo também. sinto. Não vejo. Exatamente, por isso que a gente acaba acho que falando só de extrema-direita. É incomparável, eu acho, assim. Eu acho que o extremismo nesses dois campos é incomparável. Eu acho que a única fake news de esquerda que é muito perceptível é a facada do Bolsonaro ser falsa, né? Que essa é uma grande teoria da conspiração que a esquerda acaba abordando bastante, assim. Que na verdade não existe nada que realmente questione, etc. E a gente vê documentários saindo sobre, a gente vê reportagens saindo sobre. Então é um pouco perigoso, né? Viu? Acho que o Renan ali falando, né? É aquela famosa teoria da ferradura, né? Sobre a política, né? Que os extremos né? mais são idênticos, né? São semelhantes, exatamente. É super importante isso, porque assim, às vezes é aquilo que eu estava falando, o Bruno aponta alguma coisa que deu errado na esquerda, o pessoal vem reclamar com ele, porque acha que porque ele está falando assim, ó, o Bolsonaro é perverso, então ele não pode falar do outro lado, porque eles acham que o Lula que vai vencer e não tem jeito, eles escolheram, blá. Mas se acontece coisa errada, a gente tem que falar. E se o pessoal que está combatendo o Bolsonaro começa a propagar fake news como se fosse o normal, ficou igual, perdeu a razão completamente. Aqui o pessoal está perguntando de Marina, de Ciro, eu queria saber dos candidatos de vocês. Isso é o papo divergente. Então, é onde a gente coloca a nossa opinião. Então, independente dos Sleeping Giants, pode ser até que a Maiara e o Léo tenham candidatos diferentes. É isso que eu falo. É que, eu não sei, muita gente pergunta muito sobre isso com a gente. E a questão é que sempre que a gente fala alguma coisa, a gente já fala com o mesmo medo que as pessoas têm hoje de falar de política, a gente tem hoje de falar
sobre Leonardo Maiara e as A gente não pessoas se acostumou um puxarem pouco ainda. pro sleeping. Porque isso acontece muito. Eu vi o Bruno falando muito sobre cobrarem ele de alguma coisa ou de outra, e eu entendi perfeitamente o que ele vive, porque é o que hoje o sleeping, a gente no trabalho sleeping vive, né? As pessoas numa cobrança eterna para que o sleeping seja uma máquina de cancelamento, como se a gente fosse os donos da internet. É o Assim, juiz da internet, o tribunal da internet. qualquer coisa que acontece, as pessoas cobram. Ah, vocês não vão falar sobre isso, vocês não vão falar sobre aquilo. Já cobraram a gente pra desmonetizar o Big Brother, gente. Vocês não têm noção. Nossa. É uma Marca de arroz. marca de arroz, uma coisa assim, absurda. Então, hoje, até dentro do sleeping, a gente tem posições divergentes. Então, não tem nem como chegar pra vocês e falar, o sleeping pensa desse jeito, porque todo mundo aqui pensa. Na verdade, essa é uma construção muito interessante, né? A Mayara no sleeping geralmente é o meio termo. Eu e o Humberto somos, que é a diretoria, já são 3 pessoas, somos totalmente opostos. A Mayara fica ali, uma vez ela dá vitória para o Humberto, outra vez ela dá vitória para mim. Mas acho que é muito legal isso mesmo, da gente ter essa divergência presente. Eu confesso que eu não ainda analisei em quem que eu vou votar esse ano, assim. Não sei se o Bruno já tem um candidato, porque eu tô esperando um pouco a movimentação para ver realmente quais candidaturas vão se concretizar. Tem muitas possibilidades, né, de pessoas lançando pré-candidato. Daí a gente sabe que na hora H muda, o partido apoia a pessoa XYZ. Então eu confesso que eu tô esperando realmente, acho que daqui a pouco eles confiram para eu ter uma decisão e eventualmente ler o plano de governo, etc. Para também saber, né, e palpear qual que eu acho pessoalmente a melhor opção. Botar no plano e não na personalidade, né? Somente. Eu gosto de uma coisa, desculpa te atrapalhar, que eu li aqui nos comentários e sempre aparece, né? Vocês têm que ser imparcial. Essa é a melhor de todas. É porque é como que a pessoa te obrigasse a fazer o seu trabalho do jeito que ela quer que seja. Você não pode trabalhar do seu jeito. Você, como artista, você tem que ser imparcial. De onde tiraram isso? Onde está escrito isso, sabe? Por que eu não posso seguir as minhas ideologias políticas dentro do meu trabalho? Qual que é o mal Você não é um nisso? jornalista, não é? Você é um Eu não estou artista, atuando como jornalista, eu não estou fazendo uma matéria jornalística, escrevendo para um jornal onde eu tenho que ser o máximo. Nem aí não tem imparcialidade. Logo que a gente entra na faculdade de jornalismo, a primeira coisa que a professora fala é: não existe imparcialidade. Entende? É uma ilusão que você busca, você vai tentar ser, mas ninguém consegue. Até a maneira como você escolhe escrever o seu texto, o que você escolhe vir primeiro, já é uma coisa parcial. Então, é fantasioso achar que existe imparcialidade. Quando a pessoa disse, você tem que ser imparcial, na verdade, ela quer que você ataque o outro, entendeu? Ela não quer imparcialidade, sabe? Por exemplo, na minha página, você tem que vão muito e falam, você tem que fazer piada também de fulano, ciclano, beltrano. Vai ver, vai lá no humorista que ela apoia para ver se ela fala assim, mas você só tá fazendo piada de quem a gente não gosta. Faz de quem que a gente gosta. Não fazem isso, não fazem, entendeu? Então, para mim, eu acho que de tudo que acontece dentro do nosso trabalho é o pessoal pedir imparcialidade, sendo que é uma coisa ilusória, sabe? Ela não quer imparcialidade, ela quer que você ataque quem ela tá querendo que ataque. Eu concordo. Essa pausa que eu tô lendo aqui, pode falar, digam, pode dizer. A Mayara ia falar e já pensou em... 100% com o Bruno. É um pouco também por ter relevância, né, Bruno? Porque se a gente não tivesse relevância, se a gente não tem um trabalho de humor e no deepfake, e a gente, nas nossas denúncias, ninguém ia se importar com o que a gente tava falando X ou Y, né? O interessante é que as pessoas realmente, quando elas falam, dessa vez não foi legal, porque a gente fez alguma coisa que elas não queriam que a gente fizesse, ou que elas queriam que a gente fizesse uma coisa além. Então, por conta disso, a gente também já foi diversas vezes cancelados. Mas a gente hoje em dia lida super bem, assim. Acho que a internet, 2 anos, parece que é uma década, né? Mas foi o que o Bruno falou agora há pouco, que... Opa, acho que o Bruno caiu, inclusive. Vou chamar o Bruno aqui. Então, estão tentando nos boicotar. Só ele falar que imparcialidade não existe, que já derrubaram ele. Enfim, Voltei. Aí, estão tentando nos boicotar aí. São os hackers. Foi só você falar que parcialidade não existe que te derrubaram. Então, eu tava falando que eu concordo 100%, que eu acho que uma coisa que é importante que o Bruno falou é que a gente percebe que o trabalho está sendo feito da maneira certa quando a gente percebe que a gente tem haters dos dois lados. Dois lados.
e pessoas cobrando das dois lados, porque é isso que o Bruno tava falando. As pessoas, elas criticam, cobram de acordo com a própria posição. Ninguém nunca tá ali pra realmente... Imparcial cobrando. Exatamente. Ela sempre tá ali com algum objetivo. E é isso que o Bruno falou. Vai lá ver se na pessoa que ela apoia, ela tá tendo a mesma... Pedindo imparcialidade, né? Fala também de quem a gente gosta, ela não faz isso. Não faz. Em 100% dos casos, não faz. Existe uma coisa é ser imparcial, outra coisa é ser ético. Você pode ser parcial e ético. Você parcial no sentido de você pode ter o seu ponto de vista, vai colocar o seu ponto de vista com ética. Você não vai sair inventando coisa só para, né? Que esse é o limite da fake news. Vocês já falaram de coisas... O Bruno... uma pergunta, não posso deixar de fazer isso. Já falta 15 minutinhos já, gente. Bruno, qual você acha que é o perigo da deepfake? Que eu vejo que você avisa, você sempre alerta nos seus posts. Você acha que vai ser muito usado esse ano nas eleições? Então, eu observei bastante o movimento que aconteceu nos Estados Unidos na última campanha com Trump. A gente ficou muito alerta, a comunidade de deepfakers, para ver se isso ia acontecer ali e se ali ia lastrar para outros países. Não aconteceu, não teve esse movimento de criação de deepfakers tão bons com a intenção de enganar. Eram deepfakes de humor, como acontece aqui. Então, muito provavelmente, o que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer aqui também. Porém, a gente tem o que eu chamo de fator Brasil, né? O brasileiro. A gente não pode subestimar o brasileiro. E o descaramento do atual governo, porque são descarados. São muitos fatores, porque assim, hoje a gente não precisa de um super trabalho de deepfake para enganar uma pessoa. Você faz um vídeo de uma madeira de vocês sabem o quê, e a pessoa acredita. E é barato, isso aí se faz assim, entende? E o custo de um deepfake é muito mais alto. Mas assim, o fator Brasil, eu te falo, o fator Brasil você pode esperar de tudo. A gente pode ter aí sim gente produzindo esse conteúdo, porque se ele, assim, os vídeos que eu faço hoje, dá para se ver que é manipulado, você vê ali que é bem feito, mas dá para ver que é manipulado. Porém, se a intenção for criar vídeos para se enganar as pessoas, é possivelmente perfeito de ser feito vídeos reais, em que a gente mesmo que trabalha com deepfake não consegue enxergar onde acaba ou onde começa aquele deepfake, sabe? Então, podem ser feitos os deepfakes para se enganar. Não acho que vá acontecer. O que eu acho que vai acontecer muito são os chamados shallow fakes. Ainda não é muito conhecido, mas são vídeos basicamente tirados de contexto. Sabe? Pequenas cortes de vídeos reais mesmo, podem ser um shallow fake, tira aquele corte, picota, faz uma edição e entrega um vídeo completamente em outro contexto. Esses shallow fakes eu acho que já fazem, né? Isso vai bombar, sabe? E a gente tem agora o deepfake de voz, né? Que é a voz da pessoa na entonação dela, na fala dela. Não é um imitador, é a própria pessoa falando naquele tom de voz. Então é mais difícil da pessoa perceber que aquilo ali é falso, porque fica muito idêntico. E isso pode ser feito. O WhatsApp vai colaborar muito, porque áudio, né? Você passa áudio, como é que você vai conseguir perceber? Então, é complicado. Eu apostaria que se acontecessem as deepfakes, seriam mais de vozes durante essas eleições. Mas a gente alerta, né? Porque pode acontecer. Não acredito que vá, mas pode. Você sabe que minha mãe até hoje não acredita que a Dilma falou aquelas coisas engraçadas que ela falou? Ela fala, não falou, Alessandra? Imagina. Falou. Ninguém, como é que você acha que vai falar que eles tocam vento, Alessandra? Aquilo é vídeo que mexeram. Eu falei, eu não fiz, desculpa atrapalhar meninos, mas eu peguei, as pessoas estavam duvidando que se enganavam com voz, eu fiz uma voz como se a Dilma estivesse almoçando comigo e conversando com a minha tia pelo WhatsApp, e ela acreditou, ela não questionou em momento nenhum, entende? Então, ela sabe que eu trabalho com isso, ela sabe que eu tenho a capacidade de fazer essas manipulações e ela não desconfiou. Agora você imagina no futuro, onde isso vai estar totalmente disponível para as pessoas fazerem a cópia da voz de qualquer uma, e aí os golpes. Imagina, você tá pelo WhatsApp, te rouba um WhatsApp, aí mãe, me manda aí um Pix de R$100 que eu estou precisando, na sua voz para sua mãe. Entende? E isso vai se alastrar muito. Em cerca de 2 anos a gente já tem isso facilmente sendo usado.
na voz de qualquer pessoa. Então, a gente está E, preocupado com as eleições, mas o futuro ainda pode ser muito pior. nossa senhora, é verdade. Vamos. Não, Eu mas acho que. Fala, pode falar. eu ia falar que é importante você mencionar isso, Bruno, porque às vezes as pessoas pensam só eleição, 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 e pode ser utilizado até para esquema de fraude, como você mesmo mencionou. Eu nem tinha passado pela minha cabeça esse tipo Também de não. utilização. Hoje já é possível fazer o deepfake em tempo real. É porque eu não pensei nisso, mas eu poderia demonstrar aqui com caras que eu tenho copiadas aqui, ensino na minha cara e vou conversando. Aí você imagina depois que você ter a voz em tempo real, porque também vai acontecer. Hoje a gente precisa passar antes, processar a voz para entregar depois, mas rapidamente vai ser possível fazer a voz também em tempo real. E aí você vai ter um vídeo da pessoa ligando para sua mãe. E aí para você vai atender, tá lá a sua mãe com uma arma na cabeça e o cara falando, ó, passa o dinheiro na minha conta, ou senão eu dou um tiro. E ali ela tá falando, sua mãe falando, o rosto dela, a voz dela falando, deposita, deposita. Você vai desligar o telefone para ver se é verdade ou não? Um desespero, sabe? Então, os golpes vão evoluir bastante, vão ficar cada vez mais perfeitos. E a gente tem que estar preparado para isso, porque além de golpe também, a ferramenta vai ser tão bem, o acesso à ferramenta vai ser tão fácil que eu acredito também que as mulheres vão sofrer bastante com a pornografia de revanche, né? Ainda mais no interior, onde isso vai ser facilitado, vamos criar vídeos falsos de mulheres para poder se tirar vantagem, para poder fazer pressão psicológica nessas mulheres, para poder extorquir dinheiro, sabe? Então, as possibilidades do uso da tecnologia são inúmeras. E quanto mais a população estiver vacinada contra essa tecnologia, menos serão os danos. A gente precisava ter campanhas educativas de conscientização da tecnologia. E quem deveria fazer? O governo. O governo hoje é o menos interessado em promover a educação da população. Então você não vai ter um governo explicando, olha, isso aqui, existe essa tecnologia e tudo mais. E aí tem que partir da gente na internet bater todo dia e mostrar, olha, acontece isso, acontece aquilo outro. Imagina se a gente está no ano de eleição, a gente não tem essa tecnologia espalhada, e 2, 3 dias antes você tem um vídeo do Lula, ou do Bolsonaro, ou de qualquer candidato que seja falando, olha, eu desisto do pleito, vota no outro fulano, no ciclano, ou assumindo um crime, ou uma criança ali, uma criança que não existe, toda criada em computador falando que foi molestada por tal político. Isso atrapalha todo um pleito eleitoral. Você estraga a democracia do país por causa disso. E o oposto também, não é? Por exemplo, essa semana, acho que o próprio Sleeping Giants postou da gravação do ministro da Educação, dizendo que libera verba. Como é que é? Ele favorece um Bom, prefeito. Do presidente. Como é que é? mas eu acompanhei isso no Twitter o dia inteiro, que ele liberava verbas, né, para pastores, né, de pastores de uma maneira muito mais fácil, né, verbas que aparentemente demorariam 2 anos para serem liberadas, em 14 dias ele conseguia liberar para os amigos, ali, etc., a pedido do presidente, se eu não me engano. A pedido do presidente da República era para favorecer os amigos do pastor Gilmar. Então, ele iria mandar recursos para os municípios que são do interesse do pastor Gilmar e que, não sei se diretamente, através de desvio de verba, ou se através dessa verba sendo desviada de alguma outra maneira, porque daí ajudaria esse pastor Gilmar, ele conseguiria o dinheiro de outra maneira para poder montar igrejas, ou seja, o dinheiro da educação para montar igrejas. Agora, se a gente tem todas essas informações aí do deepfake de voz e de vídeo, isso também pode ser usado do lado oposto. O cara diz, não era eu, isso aí foi um deepfake que fizeram com a minha voz e não sei o quê. Eu sei que tem depois como provar que não foi, mas até provar que fosse de porco na tomada, eu acho que o pessoal que acredita cegamente, os fanáticos, vão dizer, ó, tá vendo? Não era. Não era. Se eles dizem que não é, não é. Sim. Não é? Esse é o outro lado, né? Quando um deputado for filmado recebendo uma mala de 2 milhões de reais, por exemplo, pode-se falar, não, é deepfake. Entende? Você tem o áudio do ministro dizendo que o presidente pediu que ele beneficiasse pastores de determinada igreja.
E aí, hoje, o ministro diz, não, não foi isso que eu disse, e tá lá dito, entende? E tem gente que acredita no ministro, então é meio que um caminho sem volta, né? Porque depois que a pessoa chega no fanatismo, ela vai acreditar em qualquer coisa que afirmarem para ela. Meio E que que junta ao... desafirmarem, né? Porque não só está dito na gravação isso, como dentro da mesma gravação ele fala assim, isso não é segredo, pode ser publicado. Aí eu fiquei assim, ué, é uma junção, é uma junção de cara de pau. fanatismo político com fanatismo religioso. A pessoa cria uma fé naquele político. Antigamente não tinha isso. Assim, antigamente, na época de Caceta e Planeta, por exemplo, todos os políticos eram zoados e você não tinha ninguém defendendo o político com unhas e dentes. Virou torcida. Misturaram, eu gosto de falar. Antes não se discutia política, futebol nem religião. Hoje, o político tem uma religião e uma torcida de futebol. Misturaram tudo numa coisa só e vira Olha isso que daí. bom, Bruno. De verdade. Mas você não acha, agora vamos para o divergente, você não acha que isso começou um pouco com a coisa do PT e do Lula, porque lá já tinha um negócio de time? Pode E que ser, ele Alessandra. fomentava isso também, não Eu, só eu, a eu te questão contra? confesso que nessa época, eu ainda era muito novo. Eu tinha 14 para 15 anos e não acompanhava política como eu comecei a acompanhar depois dos 17, 18. Não tinha um entendimento, sabe? Então, eu vejo falar isso, mas eu te confesso que não vivi essa época intensa para ter conhecimento e falar, mas muito possivelmente sim, sabe? Muito possivelmente antes já havia esse negócio de transformar o eleitor naquele Um militante fiel, né? que defende o partido acima de tudo, e isso foi crescendo e espalhando, sabe? Os eleitores viram devotos, né? Então Viram você fica. devotos, vira uma religião, o político É, se torna sagrado, entendeu? é. Olha, então, tem eleitor do Bolsonaro hoje que, por mais absurdo que... Quando o cara fala assim, olha, quando o filho tá ficando meio gayzinho, é só dar um couro que ele muda o comportamento dele. Só de escutar essa frase, qualquer ser humano deveria repudiar a pessoa que fala isso. O cara falar, o ter vizinho gay, desvaloriza o imóvel. Olha o absurdo, entende? Eu sonego tudo que for possível. Como que a pessoa vota num sujeito que vai mexer no dinheiro de todo mundo e fala que sonega? A E sonegação fala, né? Fala isso. fala, eu sonego tudo Sendo que for deputado. possível com todas as letras, Fala com com todas as orgulho. letras. Então, é um absurdo. Isso é corrupção. Eu sonegar imposto. Você está tirando dinheiro da educação, da saúde, entendeu? O sujeito está fazendo isso daí, pode estar matando lá na frente uma senhorinha no hospital. Então, o cara que está falando isso está cometendo um crime. E ele está indo para a administração pública. Então, é um absurdo. As pessoas não têm consciência, parece que não ligam os pontos, sabe? Meio que se torna aquela cegueira mesmo. Ah, ali o cara ele é de tal religião, então ele não pode ser ruim. Ele é da mesma religião que eu. Se eu sou bom, ele não pode ser ruim se ele está na mesma religião que eu. Então acaba que meio que confundindo e as pessoas acabam perdendo esse senso crítico para falar, não, peraí. E aí entra naquele negócio que você falou dos falsos pastores. Eu acho meio errado falar assim, é falso pastor, é falso ator, porque até enquanto o cara não foi pego com a boca na botija, ele era da religião, ele era um pastor, ele era confiável e tudo mais. Entende? Então, assim, ele era um pastor. Tem pastor ruim, sim, sabe? Não existe, eu acho que não existe esse negócio de falso pastor. Era pastor, tem Eu pastor ruim, tem vou pastor discordar. bom. Por isso, aí que fica bom, papo divergente. É. Entendeu? Porque isso chama falácia do escocês de verdade. Quando você fala, mas os escoceses usam uma certa roupa tradicional e você não usa, você não é um escocês de verdade. Entende? E mesmo que aquela pessoa não use aquela roupa, ela é um escocês, ela tem toda uma tradição escocesa. Do mesmo jeito o pastor. Mas é que O tem gente cara. que só usa a roupa. Então, mas o cara Entendeu? tá ali, o cara tá ali pregando para uma igreja cheia, lotada durante anos, vivendo a religião. Daí, 20 anos depois, ele é pego com a boca da botija. Ele não era um pastor de verdade. Ele era um pastor de verdade. Tem gente ruim em todos os lugares. Sim, mas o que a gente quer, Entendeu? o que eu quero dizer com isso é que ele não era uma pessoa de ofício. Porque quando a gente diz assim, porque os pastores que estão enganando as pessoas, a Uhum. impressão que dá é que a religião dessas pessoas é uma coisa ruim.
Então, eu Sim. seria um desrespeito com essas pessoas que seguem a religião. E não é o caso. O que eu quero dizer são Sim. pessoas que vestem os lobos em pele de Ah, cordeiros. não. Com certeza tem Entendeu? esses sujeitos que se apropriam. Eles vão lá e falam, entra Isso. na Ele só região, na botou a roupa religião, do só. escocês. Ele não nasceu lá. Cristianismo Não. é um falso que o Brasil já viu diversas vezes. Que Quem? aconteceu Desculpa. que é um falso messianismo, né? Que você acaba idolatrando uma pessoa, etc. Que aconteceu na política, né? Você não pode. É assim como você tem como ídolo jogador de futebol, atriz, cantor, né? Hoje em dia idolatra um político, muitas vezes por fazer o mínimo, né? Mas também por conta disso acaba passando um pano para erros, assim, acaba não criticando quando acontecem Se erros. recusa, É, se recusa a discordar, né? isso, só que o Eu, problema, diferentemente de um cantor, etc., que ele faz aquilo só pra ele, né? Por exemplo, o cantor, ele faz as coisas, etc., vai errar só pra ele. Agora, não, estamos falando de um político que tá dirigindo todo o país, né? Quando ele erra e chuta eventualmente a bola pra fora, né? Quem tá perdendo o gol é a gente. Então, acho que a galera realmente acaba não entendendo isso, né? Acaba idolatrando. Acho que com certeza o Lula é um líder que acabou emergindo muito isso até por conta de toda a força, né? Ele acabou sendo reeleito, pegou o país e fez um bom governo economicamente, depois de uma ditadura. O FHC também era uma pessoa que também tem muita essa imagem, né? Mas obviamente não chega perto do nome que o Lula foi para o país. E acho que é natural também criar uma aversão a ele, porque eventualmente também aconteceram erros e tem pessoas que acabaram sendo mais impactadas ou não por esse erro. Então, acho que é uma construção do país, né? E que acho extremamente errada. A gente justamente ficar muito apegada a determinadas pessoas, né? Porque justamente quando ela eventualmente sai, a gente fica querendo não ficar um pouco dependente. E a gente acaba percebendo que quem acaba emergindo depois desses tempos durante um governo muito longo é justamente a extrema-direita, né? A gente acabou vendo, infelizmente, isso acontecer no Brasil, a gente viu isso na América Latina também, na Argentina, né? Mesmo o governo não sendo extrema-direita lá, mas também acontecendo umas coisas com o cristianismo. E agora no Chile também, com o governo de esquerda no retornando. México. No É. México Sim. é constante, né? Em todas as democracias, essa alta e baixa, justamente após grandes líderes se emergirem. Não, tá nascendo, tá pipocando no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por isso que é tão importante realmente a gente bater. Eu falei outro dia num grupo de produtores que o pessoal falou assim: porque eles estão destruindo a cultura, mas assim, ele não é nem disfarçado, é para destruir mesmo, é inimigo, a gente é tido como inimigo. Sim. E aí o pessoal, mas é melhor a gente não falar disso para não dar palco. Eu falei, gente, já tentamos isso. Não adianta ficar quieto. E aí, muito mal comparando, mas só com relação ao que acontece como resposta, quando teve não muito mal comparando, muito mal comparando porque a gente já viu o resultado final depois de anos, mas assim, quando veio o crescimento do nazismo, as pessoas também não se colocavam, porque falavam assim, não vamos dar papo. Mas o bicho vai crescendo, vai virando um monstro. Eu falei, agora o que a gente tem que dar é voadora na cara agora, antes que vire uma coisa incontrolável, não é? Não dá para ficar fazendo. O silêncio dos bons é pior do que o barulho dos maus. E essa coisa do Lula, os amigos meus, amigos e conhecidos que são lulistas, porque é isso que tem o bolsonarista e o lulista. Quando Sim. você tem uma pessoa que não tem o que ela segue não é uma filosofia, é uma personalidade, aí já para mim já tá doido, o Ela não vai bagulho ver tá nada de doido. errado, né? É. Por mais que aquela personalidade tenha erros, ela nunca vai enxergar esses erros. E isso que eu sentia, que era assim, se eu falasse qualquer coisa, era, tipo, parecia que eu tava xingando o pai e a mãe da pessoa, entendeu? Exato. Eu falei, mas Parece um ataque bicho, direto, né? Parece um ataque tipo assim, eu não tô direto. falando de uma coisa pessoal sua, eu tô falando de uma coisa que afeta o país onde eu vivo. Eu tenho direito de fazer uma crítica de uma pessoa que eu acho que tá, de um profissional, né, sei lá, que E tá, você não está nem criticando a vida da pessoa particular, o eu tô jeito dizendo, dela. Você tá criticando aquilo o que tá porque ela sendo foi feito. paga para ser. Ela está sendo paga com seu dinheiro para É, trabalhar em prol do cargo em que ela foi eleita. exato. Você não pode criticar aquilo. Eu tô falando, isso não pode ser feito, isso não pode ser feito, não pode se falar esse tipo de coisa que o Bolsonaro fala na televisão. Não pode se detonar a cultura e dizer não, porque isso daqui tem que ser feito de outra maneira e não dá outra maneira. Não É, pode. Isso é fazer todo um setor que é pilar de economia nas maiores economias mundiais
que em todas as crises e guerras é um dos primeiros pilares é a cultura que vai reestruturar o país, tanto nas finanças quanto na alma e na esperança de um povo e na alma de uma nação, mas mais do que isso, não mais do que isso, mas também financeiramente. Se você vai ver na Inglaterra, nos Estados Unidos, é um dos 3 pilares da economia. É a cultura. Aqui a gente é tratado como uma orquídea, como um parasita bonito, que a gente escolhe tirar da árvore porque acha que está chupando uma energia. Que não está, né? Porque a orquídea está, mas não está matando a árvore no meio. Enfim, porque eu tô louca, já viajando artística, não tá. Mas É só ver o K-pop, né? água, não estou bebendo nada. Mas aí eu achei isso, que como vocês falaram, eu achei também o primeiro governo do Lula muito bacana. As pessoas falam, mas porque o FHC tinha deixado preparado. Ele podia detonar tudo. Ele foi um grande gestor no primeiro mandato e talvez o nosso maior estadista, muito respeitado no mundo inteiro. Eu continuo não curtindo por conta de tudo que aconteceu depois. Então, se eu pudesse, não seria nenhum nem outro. Mas se eu tiver que escolher entre quem roubou e um sociopata que se diverte com a miséria alheia, que faz graça, que imita as pessoas tendo falta de ar e não envia o oxigênio, e fala para não usar máscara, e fala para não vacinar, e vai às ruas e causa aglomeração na maior pandemia dos últimos tempos, eu certamente vou votar no outro, porque um psicopata, não, obrigada. E não importa qual é o outro, né? Porque dificilmente a gente vai ter alguma coisa pior concorrendo contra ele. Mas mesmo assim a gente tem que ficar de olho, porque o que aconteceu foi que quando as pessoas ficaram putas com o PT, falaram qualquer um que aparecer, e foi esse que apareceu e aí puseram. Na verdade tinham outros, né? O que levou as pessoas a esse foi o ódio contra o PT. Uma coisa interessante, na eleição de 2018, a gente tinha o antipetismo, mas a gente não tinha o antibolsonarismo. Hoje a gente tem e é muito forte. Então isso vai pesar bastante na eleição. Independente de quem vá para o segundo turno, hoje eu não vejo ninguém pior do que o Bolsonaro no segundo turno. De todo mundo que apareceu, não vejo ninguém pior. Porque o homem é ruim, ele é ruim. Então é maldade, é política com maldade, sabe? Então, eu acho que um meme que ilustra muito bem isso daí é um que tem um morcego voando assim, a pessoa, aí um rato olhando e fala, olha, é um anjo. Aí a pessoa... então é tipo isso, o Bolsonaro é tipo um morcego e as pessoas estão vendo ele ali, cara, o anjo, sabe? É o messianismo que misturado com fé. A única explicação é essa, fé. Porque e desespero, né? Desespero. Eu acho que quando a gente fala assim, o pessoal tá... Eles não ouvem o que o cara está falando porque acham ele o máximo. Eu acho que eles já acham ele o máximo, que o ídolo vem construído de antes. Então, e vem construído na base do desespero. Quando está todo mundo ali, pelo amor de Deus, nada pode ser pior que isso, como a gente inclusive está falando agora. E aí, no desespero, quem é que vai surgir? Aí vai se construindo aquela pessoa, vai se construindo aquele negócio ali. E aí não ouve. Porque eu tenho um primo que disse que eu me vejo... Ele votou no Bolsonaro, gostou muito do Bolsonaro durante muito tempo, depois teve algumas frustrações, disse que não era mais bolsonarista, mas agora diz que se vê obrigado a votar no Bolsonaro de novo e fala assim, você tem que respeitar a minha posição. Eu falei, olha, eu amo você e eu respeito você. A sua posição, essa sua posição, eu não tenho como respeitar. Porque você está me pedindo para respeitar que você vote em uma pessoa que diz que homossexuais têm que apanhar. Você está me pedindo para respeitar que você vote em uma pessoa que abertamente destrói a cultura e que diz que artista não tem valor algum para a sociedade. E eu não consigo entender que você apoie um cara desse e ainda me peça para respeitar que você apoie. Né? Eu continuo amando você, você é meu primo, eu continuo te respeitando. E ele me falou assim, eu não acredito que seja isso. Se eu acreditasse que ele era homofóbico contra a cultura, eu jamais votaria nele. E aí é que a gente vê que tem uma audição seletiva. Sim. E eu acho que o desespero chega antes. Então, quando ele ouve aquilo, ele fala, não, mas isso... O próprio cara falando para ele, né? Você mostra o vídeo dele falando, não, eu não acredito.
É o viés E, conflitivo também, né? Que a pessoa só quer ouvir o que ela gosta, assim. Então, tipo, se ela não quer que o Bolsonaro seja homofóbico, ela não vai ouvir o discurso dele sendo não homofóbico. houve. Eu É, achei muito doido isso, eu não acredito. Eu falei, mas como eu não acredito? Ele falou assim, sou homofóbico com orgulho. Não é que ele Falou. falou, ele falou isso. Falou. sim. E o cara, e esse meu primo é pai de uma pessoa que é homossexual. E Então, aí? mas ele falou, eu não acredito. Então ele tá votando numa pessoa que acha que a pessoa de quem ele é pai deve apanhar. Até morrer. Porque, é, porque ele não ouve essa parte. Muito doido. É um absurdo. São tantas declarações que a gente acaba se perdendo, porque se você buscar, você vai encontrar contra indígena, contra negro, contra homossexual, contra mulher, contra qualquer um que você encontrar, que você quiser encontrar, entende? Então é bem isso que acontece. A pessoa meio que coloca um bloqueio e cria uma outra imagem do sujeito porque ela se identifica com ele em outros pontos, entende? Para mim, eu acho que quando a pessoa entrou num desespero, acreditou nesse negócio do comunismo, porque o que ele me falou, ele falou assim, não, porque esse pessoal aí, Lula, Ciro, Marina, para ele tudo isso é gente que quer transformar o Brasil numa Venezuela. Não vê que o Brasil já está sendo transformado em algo muito pior. Né? E eu não estou aqui falando Sim. mal de Venezuela, nem de venezuelano, de nada. Dizendo que se a gente fala de, estão passando miséria, estão passando perrengue e tal, Sim. né? Isso já está sendo, as pessoas já estão catando lixo, assim, não é? Então, assim, Tamo, o seu medo já está acontecendo, amor. Você tá, não estou entendendo. E o Brasil já foi governado por essas pessoas e a gente não viu nada disso, né? Acho que é essa memória que e você pelo tem. contrário, né, Léo? O que a gente viu foi o contrário disso. Sim, sim. É. Inclusive a Eu acho própria que Lava Jato, né? Acabou acontecendo durante o governo Dilma, que acabou prendendo diversas pessoas do próprio partido dela. Hoje em dia, com o Bolsonaro alterando toda a... Mudando o comando da PF a todo momento. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? exato, eles mudam tudo. Então é tipo assim, não tem nenhuma investigação, não tem ninguém corrupto. Mas vocês não deixam ninguém investigar nada. É, Trocaram até o ministro, não é? mas a minha esperança é que após o governo, a família quase toda rode ali. Vai alguns anos, mas vão rodar. Isso aí eu tenho certeza. Assim, eu estudei direito, eu trabalhei em fórum por muito tempo, então eu confio muito na justiça. Por mais que demore, eu confio que um dia ela vai ser feita, ela vai ser julgada. Existem os tropeços em que você vê que o cara é culpado, é inocentado, mas eu acredito bastante, porque assim, se a gente não tiver pelo menos essa fé de que o cara tá fazendo a maldade agora e que lá no futuro ele não vai pagar, então a gente meio que fica totalmente desolado e desesperançoso. Então eu confio na justiça, tanto por ter estudado, tanto por ter estado ali dentro por um tempo, e a minha esperança é que acabou o governo Bolsonaro, vai rodar um por um, até o mais novo. Até o mais novo. Mas e o pós-bolsonarismo? Você falou da sua passada de jornalismo e de direito, de formação em jornalismo e direito. Eu queria também saber a formação da Maiara e do Léo, que ela falou da coisa da ligação com o comércio e tudo, mas eu não peguei a formação, enfim, sua experiência, que é interessante da gente saber. E depois eu queria perguntar para vocês do pós-bolsonarismo, porque vamos que eles caiam, e eu acho que vão cair. Mas essa coisa do neonazismo está se instaurando muito, muito, né? O pessoal da extrema-direita está se sentindo muito à vontade para ficar escancarado e essa naturalização do discurso escroto, vamos colocar assim, e perverso, e do gesto, essa gente que apanha agora à luz do dia, né? E é solta no dia seguinte o agressor. Vocês vão continuar trabalhando depois que ele cair? Acho que o trabalho, na verdade, assim como assim, pegando o extrema-direita que era apoiador do Trump, né? Que acho que a grande preocupação que a gente acaba repetindo acontecendo nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo e que teve a invasão no Capitólio, acho que o trabalho, na verdade, ele é inclusive muito maior após as eleições, né? Justamente por conta de
posicionamento. Desculpa, você ia falar. Não? Achei que você ia falar. Então, acho que o trabalho, na verdade, vai ser muito grande durante as eleições, obviamente, porque aumenta a polarização. E o pós também. Acho que a gente está agora, inclusive, discutindo o PL 2630, né? Que é o PL das fake news, proposto pelo Orlando, que eu acho que do PCdoB, não lembro o nome dele. E é um projeto de lei que tem algumas respostas em relação a esse combate às fake news e ao discurso de ódio. E a gente crê e a gente espera que ele seja aprovado nesse ano, né? Que a gente também já veja um pouco da sua eficácia durante o período eleitoral e que a gente vá aos poucos modulando esse debate sobre uma regulamentação acerca do tema. Porque a gente sabe que é muito fácil também a gente acabar colocando em caixinha o que é fake news, aquilo que a gente não concorda, né? Que é justamente esse debate que a gente está fazendo. Então, é um PL super sensível porque ele pode, eventualmente, acabar censurando pessoas, né? A gente sabe que não é o caso, mas, eventualmente, dependendo da pessoa que vai ler essa lei, né? Como a gente também é do direito, então já respondendo a pergunta, a gente está para a semana que vem, na terça. Estamos nos formando. Semana que vem apresentamos TCC. Direito também. Olha aí. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Inclusive, o projeto do Sleeping surgiu de uma pesquisa nossa para o TCC. A gente estava, durante a pandemia, sem aula, por causa, né, estava naquele caos vai e não vai, e a gente também estava sem trabalhar, e a gente começou a desenvolver o TCC sobre fake news, estudar sobre, até que a gente encontrou a matéria falando sobre o Sleeping Giants e conseguindo enxergar uma pequena luz no fim do túnel do que seria possível nós, aqui do interior das nossas casas, poder fazer. Então, foi assim que surgiu o próprio projeto do Sleeping. E eu tenho certeza que, na verdade, ele não vai parar após as eleições. Acho que vai ter muito trabalho. E a extrema-direita tende a justamente também ganhar poder, né? A gente vai ver como vai ser, eventualmente, quem dessas pessoas vão ser eleitas. A gente está vendo pessoas já se candidatando, já tentando se aproveitar disso. E a gente também quer ver qual vai ser a pressão em cima das Big Techs, né? Porque depois da invasão ao Capitólio, é muito louco o que eles fizeram em um dia, assim. Eles bloquearam o Trump de todas as redes sociais. No Twitter, por exemplo, depois que eles bloquearam o Trump, ele caiu em 80% o número de conteúdo questionando as eleições norte-americanas, né? Então, existe muito esse Messias, né? Que vai indicando as pessoas, vai estimulando as pessoas para que elas também propaguem esse tipo de conteúdo. A gente sabe que no Brasil vai acontecer o mesmo. Então, a gente está realmente muito preocupado com o que vai acontecer. Inclusive, a principal campanha hoje em dia que a gente tem é contra o YouTube, justamente pedindo para eles duas coisas. Que é um relatório de política, um relatório de integridade política. O que é esse relatório? É um relatório que, depois que as eleições são certificadas, é proibido se questionar e levantar conteúdo na plataforma que questione o resultado das eleições. Então, desde 2018, por exemplo, tinha um vídeo do próprio presidente que questionava as eleições, mesmo ele sendo eleito, falando que não era fraudado. Então, hoje mesmo a gente teve uma notícia super legal que o YouTube aplicou essa política no Brasil, e ela já existia em outros países. Depois da campanha, eles trouxeram ao país. E agora, a partir de agora, o vídeo do Bolsonaro de 2018, que ainda estava questionando as eleições, que ainda estava no ar, vai ser removido, e qualquer conteúdo, depois de 22, depois que o TSE certificar a eleição como uma eleição válida, porque a gente sabe que, queira ou não, existem eleições que não são válidas ao redor do mundo, aí sim o YouTube vai também retirar alguns conteúdos que promovam essa desinformação sobre. E o outro tema é justamente uma transparência política em relação aos anúncios, porque o YouTube ele ganha dinheiro com anúncios políticos e o Facebook também. Só que no Facebook a gente tem uma biblioteca de anúncios, onde a gente consegue ver quanto que o político está gastando, quais são os temas que ele está investindo e quais são as áreas de interesse, o público dele ali que ele está direcionando. No YouTube a gente não sabe quais anúncios as pessoas estão fazendo, para onde está indo esse dinheiro, quais são as áreas de interesse que elas estão financiando. Então, a gente também está pedindo essa biblioteca no Brasil e ela já existe ao redor do mundo. Então, acho que o grande passo depois de 22, e que já é o desafio desse ano, é justamente a maior transparência das plataformas. O Sleeping está trabalhando muito em cima disso, porque acho que é inquestionável para todos nós o poder que as Big Techs hoje têm. Então, acredito que a falta de transparência faz com que a credibilidade delas, inclusive, esteja em jogo hoje, né? Então, acredito que esse trabalho que o Sleeping tem proporcionado de pressão nas próprias plataformas, proporcionar campanhas de denúncia, né? De conteúdos que já estão no ar há muito tempo, que nada é feito, a coisa continua lá, apesar de ser contrário aos termos de uso, apesar de ter outros, ter ferramentas em outros países
falando que é proibido, aqui no Brasil não tem. Então, acho que a gente está numa relação dispara, assim. Em outros países tem, por que o Brasil não pode ter também? Então, essa é uma questão que a gente tem tentado levantar no Sleeping nas últimas campanhas, justamente pensando no longo prazo, né? O que vai acontecer depois da eleição? Depois que o candidato for eleito mesmo, o que vai acontecer? A gente vai continuar nessa enxurrada de desinformação? A gente vai passar para um estágio onde a gente vai ter banimento? A gente não vai ter? Como é que vai ser essa regulação? Então, acredito que pensar a longo prazo é importante. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa que vai acontecer, principalmente pensando no que aconteceu nos Estados Unidos, né? Foi o que o Léo mencionou. Acho que essa coisa do Trump levantou um alerta para todo mundo, principalmente aqui no Brasil agora. Gente, super importante isso que vocês estão falando. Você sabe que um outro dia eu fui ver um vídeo de música da Barbra Streisand, que é abertamente uma mega ativista política contra a extrema-direita, contra o Trump, já falou contra o Bolsonaro, contra a destruição da Amazônia, fez programas inteiros, assim, de 3 horas, só para arrecadar dinheiro contra a destruição da Amazônia, desmatamento. E quando eu cheguei para ver esse vídeo, a propaganda que estava... Tinha 2 propagandas no começo do vídeo dela, que era um vídeo que era uma música que era Don't Lie to Me, Não Minta para Mim. Uhum. Mas eram vídeos de propaganda da extrema-direita, de serviços que são pró-Bolsonaro, da Jovem Pan, era um outro cara que estava assim, aprenda como... Mas era uma coisa assim que era completamente dessas coisas de, sabe, de apoio do Bolsonaro. Eu falei, mas como que isso veio parar aqui, gente? Era coisa de fake news, era coisa de antivacina, era só coisa louca. Eu falei, mas num vídeo da Bárbara, no canal oficial dela. Então, realmente, essa transparência, os contratantes, as pessoas que, os clientes, não, a pessoa que os clientes, de certa forma, na verdade, as pessoas que recebem o dinheiro de quem comprou o espaço, não está nem sabendo quem é que comprou o espaço. E é muito difícil para quem está assistindo ao vídeo. Eu estou gritando um pouco, né? É muito difícil para quem está assistindo ao vídeo acreditar que quem postou aquele vídeo, seu canal oficial do artista que você gosta, ele não sabe quem está anunciando ali. Como? E se não sabe, como vocês falaram, é um absurdo que o YouTube não deixa a pessoa saber quem é que está anunciando ali. Eu vejo a campanha do Sleeping Giants é maravilhosa, que avisa, né? Vai falando, olha, eu queria que vocês soubessem que tem gente anunciando programa homofóbico da sua loja, da sua marca, do seu posto de gasolina. E imediatamente eles respondem, como vocês falaram, 88%, não é isso? Isso. Respondem e falam, a gente não sabia, já tiramos, obrigada, pelo amor de Deus, não tem nada com isso. Agora, de ter que passar por isso, e quem não viu depois a resposta, né? Quem é o cliente que se sentiu atingido e fala assim, eu não compro mais dessa marca, eu não sou mais cliente desse banco, porque eu não admito que você divulgue um programa como o Siqueira Júnior. E os caras, mas a gente nem sabia. É absurdo. O YouTube realmente tem que mudar isso. Vocês estão, então, trabalhando nisso? Sim, acho que desde o início foi uma demanda que a gente recebeu do mercado, assim, desde o início que a gente começou a trabalhar com as empresas sempre se manifestaram contrárias a esse tipo de distribuição do Google, sempre falaram que não sabiam e se mostraram dispostas a remover. Então, a gente acredita que as empresas estão atentas a isso, mas agora, depois que o Sleeping surgiu, acho que a gente conseguiu plantar uma sementinha para que elas tenham esse mecanismo de bloqueio dentro das próprias empresas, mas a gente sabe que o principal culpado disso é o Google, é o Facebook. Essa questão da falta de transparência é muito importante. A gente não sabe o que está sendo, até da própria aplicação dos termos, a gente não sabe o que tem sido aplicado, né? Hoje a gente não sabe qual é a política do YouTube para remover um conteúdo, qual é a melhor maneira de denunciar um conteúdo. É muito difícil você ver os conteúdos denunciados serem derrubados. A gente no Sleeping passa por isso todos os dias, onde a gente vai tentar fazer uma denúncia de um vídeo, a gente republica aquele vídeo para que as pessoas vejam o que está sendo veiculado lá e pedindo para as pessoas denunciarem aquele vídeo, e o vídeo original não cai e a nossa publicação de denúncia cai.
Então, é uma coisa absurda essa questão da denúncia e de como as plataformas reagem a esse tipo de moderação. Então, acredito que a questão do PL 2630 é importante por isso. A gente precisa ser transparente, a gente precisa entender o que está acontecendo dentro das Big Techs e para que essas coisas não aconteçam, né? Para que os produtores de conteúdo saibam que eles estão patrocinando, para que a gente saiba que tipo de publicidade está sendo veiculada e aceita dentro do YouTube. Então, é uma questão bem complexa, difícil de explicar, inclusive, para quem não trabalha com publicidade e propaganda. A mídia programática, né, que é a mídia direcionada, aquela que te persegue, é difícil de explicar, mas é uma questão importante. Tem gente ganhando bilhões com aquilo e as pessoas não sabem, não se atentam, enquanto o YouTube, Google, Facebook fingem que nada está acontecendo. Então, essas campanhas de pressão das Big Techs têm sido bem importantes para a gente e são consideradas uma das mais importantes nessa questão da transparência e principalmente no ano eleitoral. Da maneira que eu entendo, eu acho que devia ter um mecanismo que a pessoa que a página em quem a propaganda vai estar, a pessoa tem que receber um aviso dizendo assim, olha, recebemos convite para anunciar isso daqui, pode ou não pode, um sim ou não, a página tem que poder dizer sim ou não, não pode sair enfiando. Como é que é isso, né? Se eu, por exemplo, sou artista, me contratam para fazer propagandas, é como se, de repente, eu me dou conta que estou com uma camiseta divulgando um negócio que eu não vi, eu não sei o que eu vesti. Como é que é isso? É muito invasivo, eu acho criminoso, porque isso destrói, às vezes, uma empresa. Sim. Destrói a vida de inúmeros funcionários, destrói uma vida que foi construída em décadas, às vezes. É importante falar isso até, Alessandra, que as pessoas não veem que a desinformação também atinge as empresas. A gente lembra aí da famosa fake news de que a Pepsi era adoçada com fetos abortados. Acho que todo mundo já ficou sabendo dessa desinformação. E é uma desinformação que foi importada dos Estados Unidos, inclusive, para o Brasil. O Olavo de Carvalho falava muito sobre isso, inclusive. Que ele falava que a Pepsi era adoçada lá com fetos. E a Pepsi teve que vir a público para falar que realmente não adoçava refrigerante com fetos. Então, a gente encontrou o patrocínio da Natura uma vez, patrocinando um conteúdo que era contra a campanha do Dia dos Pais que eles fizeram com o Tami. Então, é uma questão de dinheiro sendo jogado no lixo, entendeu? A empresa está ali tentando confiar na plataforma para que ela faça a distribuição da melhor maneira que ela consegue, nessa distribuição automática, né? E acontece que a plataforma distribui o anúncio para um site que fala mal da própria marca. Então, é uma coisa que acho que precisa ser elucidada mesmo. Eu concordo com você. E as Big Techs dizem que não tem recurso para fiscalizar isso. E a gente, em 2, 3, qualquer pessoa que entrar na internet vê isso acontecendo. E é bizarro eles falarem isso, essa desculpa deles. Eu acho bizarríssimo, porque no Instagram, qualquer coisa que eles mandam um negócio, se aprova ou não aprova, é só mudar isso, só automatizar, que quando eles chegam um convite, se aceita ou não aceita. E eu acho que o YouTube, o Facebook, Instagram, TikTok, sei lá, todas essas redes sociais, se acontece alguma divulgação ou alguma permissividade dessas estruturas de redes sociais que permita extrema-direita, neonazismo, pedofilia, prostituição, tráfico de pessoas, tráfico de drogas. Eu sei que tem uma ala no Facebook que é feita só para destruir quando acontece esses sistemas tentando usar as redes para fazer crime. Tem uma ala lá de gente que fica lá, olha, tá rolando, tira, né? E porque diz que é muito difícil de controlar. Mas eu acho que se fica confirmado que houve uma leniência a esse respeito, né? Quando, por exemplo, há propagandas que falam, por exemplo, você falou da campanha do Papai Noel, sei lá, não é da campanha do Papai Noel, que é de outro país, que é só uma história outra louca, que é de uma cidade do interior de São Paulo, não é isso? Que resolveu que quer derrubar um treco da Noruega, sei lá. Noruega. Mas se tem alguma campanha que é abertamente antissemita, né, que seja racista, que seja homofóbica e tal, essas estruturas têm que ser penalizadas, não é? Porque não é terra de ninguém.
Eles têm que ter alguma responsabilidade. Sim, e O é que por isso vocês que acham? contra o PL, né? Eles estão investindo milhares de reais em propaganda, anúncios em grandes jornais, vai no aeroporto de Brasília, tem o Facebook lá, inclusive mentindo, né? Falando que a aprovação, a Big Tech joga muito sujo, falando que a aprovação do PL vai acabar com o negócio das pessoas, do bairro. A propaganda deles era conheça a PL 2630 que vai acabar com a lanchonete do seu bairro. Então, eles utilizando justamente dessas máquinas, né? E é muito interessante de entrar nessa questão de moderação de conteúdo. A gente acabou de lançar um e-book, inclusive está no nosso perfil, se alguém quiser. Pode vender, venda o peixe, venda. que é um e-book que a gente preparou porque a gente percebeu que o público não sabe denunciar. E, infelizmente, o público tem que saber denunciar conteúdo no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, a gente preparou um compilado ali com uma arte super bonita. Tá fixado nossos stories ali no perfil, para justamente ensinar o público. Porque o que acontece é que as Big Techs, elas utilizam, em grande parte, de inteligência artificial para denunciar, para derrubada de conteúdo, de fake news, discurso de ódio. Por isso que acontece que quando o Sleeping Giants vai denunciar o Siqueira Júnior sendo homofóbico, o Sleeping Giants cai e o Siqueira não. Né? E a gente sabe também que, através do Facebook Papers, por exemplo, que tem alguns usuários que as plataformas dão privilégios, né? São usuários premiums. Então, Eu por fiquei muito tempo, desculpa de trabalhar, o meu perfil lá no Facebook é verificado. Eu fiquei muito tempo testando isso. E você via, você descumpria norma, eu fazia questão de fazer post para descumprir. Não apagava. Isso existe mesmo, esses perfis privilegiados até hoje existem. E é o que o Léo tá falando. O que você vai fazer? sim, e a gente não sabe porque não existe transparência, né? Por exemplo, um dos exemplos do Facebook Papers é que uma dessas pessoas que eram privilegiadas pelo Facebook e eles tinham ciência disso era o Neymar. Quando aquela moça acusou o Neymar de estupro, né? Que foi uma acusação falsa, né? O Sim. Neymar acabou vazando um perfil, um vídeo de um nude dela, Tá. um vídeo pornô no Facebook dele. E não aconteceu nada com a conta, né? No Sleeping Giants, por exemplo, a gente hoje em dia, isso que o Bruno acabou falando, a gente constantemente, acredito que o Bruno também, tem os dados vazados nas redes sociais. As pessoas divulgam meu CPF, meu RG, Endereço. da minha casa, foto do meu pai, tudo. Toda a minha vida já é pública desde a saída do anonimato. No primeiro dia que eu e a Mayara aparecemos na Folha de São Paulo, em poucas horas ligaram lá em casa e conversaram com meus pais, depois tinha foto na internet. E esses conteúdos foram retirados do ar depois de 2 dias e as contas continuaram no ar e depois elas voltam e divulgam conteúdo e apagam e repostam. Então, é assim um pouco que as Big Techs agem. Assim. Agora, essa semana a gente teve uma pessoa sendo bloqueada no Twitter por 7 dias porque ela comentou que a cadela dela, que era o cachorrinho, estava de vestido. E ela foi bloqueada por 7 dias. Uma outra pessoa foi bloqueada no Twitter essa semana, a Adi, porque ela estava denunciando acho que era uma uruguaia, uma argentina, que tinha chamado ela de macaca por conta do show da Miley Cyrus, enfim, briga de fã-clube, e ela estava denunciando isso. Por ela denunciar, ela também foi bloqueada do Twitter por 7 dias. Aí, até o Twitter entrar com uma pessoa para realmente ver o caso, dá 4 ou 5 dias daquela conta suspensa, de uma maneira extremamente errada. Enquanto isso, Guilherme Fiuza já teve pelo menos uns 15 tweets ali verificados pela própria plataforma como tweets falsos, e a conta continua no ar. E ele continua postando. Ele só exclui e refaz a postagem de uma outra forma, falando a mesma coisa. Então, as Big Techs realmente são coniventes, porque elas ganham dinheiro com isso. Né? Quando a gente fala que a gente retirou 40 milhões de reais da extrema-direita só em 40 campanhas, a gente também tirou 40 milhões das Big Techs, né? Porque elas são parceiros dos produtores de conteúdo. Elas que dão espaço para eles, dão as ferramentas tecnológicas e elas verificam esses canais, né? A gente vê no YouTube diversos desses canais verificados. Recebendo plaquinha, uma comemoração. São amigos íntimos, né? Literalmente. O perfil do Silas, se eu não me engano, foi o Silas. Ele teve 11 tweets excluídos seguidos e não aconteceu nada. Eu acho que mal ele ficou bloqueado. Sim. Mal ele ficou bloqueado. E nas políticas do Twitter, tá claro, cinco vezes que você viola os termos, sua conta é suspensa e não tem choro. E tá lá até hoje.
sabe. E a gente não sabe como é que foi feita essa aplicação, né? Tipo assim, se foi notificado, não foi notificado, o que aconteceu, o que não aconteceu. A gente só vai vendo, acompanhando a história lá e ele continua publicando os Sim. tweets Mas lá. ele sabe, né? O interessante é que ele sabe usar dessas regras. Então, por exemplo, no YouTube, quando eles têm 2 strikes em 90 dias, que são 2 vídeos suspensos em 90 dias, eles não postam conteúdo mais sensível. Eles esperam dar 91 dias para 90 executar. dias. Eles fazem todos esses cálculos, eles são muito, porque eles estão acostumados, né? Enquanto isso a gente fica A lá gente fica no limbo aqui. divulgando lá e cobrando a plataforma e ela nunca responde. Então é muito interessante, né? Por que a gente está falando tanto dessas empresas? Porque querendo ou não são empresas que interferem na democracia, né? Infelizmente a gente é dependente delas, elas são um monopólio da internet, né? O Facebook, o Google e o próprio Twitter, eles controlam toda a comunicação digital. E ainda mais em pandemia, onde por muito tempo agora a gente está saindo cada vez mais de casa, mas por pelo menos um ano, boas partes das pessoas ficaram em casa. A única forma de trabalho, de comunicação, de social, de cultura mesmo, de consumir, era tudo pela internet, né? E a gente deu toda essa força para essas empresas, assim como a gente deu para a pessoa que muitas vezes ser presidente, deputado, e a gente tem o direito de cobrar. A gente é usuário, né? A gente está ali tendo diretamente a vida interferida por conta delas. E o que a gente exige é apenas uma transparência que já existe em outros lugares no mundo e que, inclusive, o Brasil sendo um dos principais mercados dessas empresas, no YouTube é o segundo maior mercado, elas não trazem para cá. Elas simplesmente porque elas não são cobradas. E você acha isso é o quê? É uma leniência da justiça brasileira? De onde é que está o problema? Porque já existe em outros países esse tipo de É uma proteção? mera questão mercadológica mesmo. É a opção da empresa de não trazer para o país. Elas não querem se comprometer. A real é essa, né? As plataformas não querem se comprometer. Quanto menos elas tiverem o compromisso de monitorar, de fiscalizar, de realmente aplicar as normas, porque querendo ou não, isso gasta dinheiro, como o Léo mesmo disse, né? Eles usam muito algoritmo e a inteligência artificial para identificar essas violações, mas obviamente isso não resolve o problema. Então, agora dizer que é falta de Travou. Congelou? As Ah, maiores empresas do mundo. as maiores empresas. Espera, não, repete tudo. Voltou. Voltou? Vocês congelaram, repete tudo. Dizer que é falta de dinheiro e o que mais? Não, eu falei que dizer que é falta de dinheiro, eu não Ih, concordo. agora tá muda. Não tenho nem como concordar. Eita, voltei? Oi, oi, oi. Voltou. Voltei? Voltou. Tá fora de sync, Falei mas que tá bom. Tá vendo? É o Instagram me boicotando, certeza. Não, eu tava falando que São os não é hackers. falta de dinheiro. Não tem como as maiores empresas do mundo não terem dinheiro para recurso para fazer esse controle. Então, engraçado, né? Que quando a questão é direito autoral, a história muda. Porque aí as políticas de remoção por direito autoral são levadas a fio. Que são coisas que podem ser cobradas das próprias plataformas. Então, Judicialmente. é o interesse delas. Então, elas estão administrando o interesse próprio, é isso. Falta de recurso não é. O próprio Telegram é um bom exemplo, né? A gente viu aí todo esse caso de eles ignorarem o STF, o TSE diversas vezes. O TSE o Alexandre teve que aceitar o pedido da PF de bloqueio do Telegram, porque ali eram cometidos não só esse discurso de ódio que a gente está acostumado, né? Mas também crimes como esses que você falou, de pedofilia, de venda ilegal de armas, venda e caça de animais que são proibidos, né? O Telegram era utilizado para isso e depois do bloqueio eles milagrosamente respondem e cumprem todas as normas em questão de horas, né? Isso tinha acontecido, aí teve diversos textos falando na internet, nossa, censura, olha os países que baniram o Telegram, eram países que eram autoritários realmente, mas o Telegram recentemente passou pela mesma história na Alemanha. Na Alemanha eles estavam ignorando, o parlamento alemão bloqueou o aplicativo por lá e milagrosamente eles responderam também. Não, a Alemanha é um país a ser seguido nessa questão de direito digital, porque eles têm uma lei que obriga as plataformas a terem um número X de pessoas que estão verificando os conteúdos. Isso faz com que o número de conteúdos derrubados por lá é muito maior que, por exemplo, no Brasil,
ou em qualquer lugar do mundo. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial não sabe distinguir o que é uma denúncia do que é um conteúdo, né? E ainda tem essa questão dos usuários privilegiados que o Satak estava falando. Então, a Alemanha, ela trouxe essa lei que obriga a plataforma a ter um número de usuário a cada, por exemplo, eu não sei exatamente o número, mas a cada 1 milhão de usuários tem que ter 10 pessoas para ficar verificando o conteúdo. A Alemanha tem exatamente essa lei e isso ajudou muito com que lá não tivesse tanto conteúdos informativos e odiosos quanto a gente vê por aqui. Até porque lá eles estão mais preocupados por conta do recente histórico deles com relação ao nazismo, né? Então, querendo ou não, acho que é por conta disso que eles acabam sendo uma referência. É uma coisa que a gente não encontra no país. Eu estava falando de cultura, né? Eu estava lendo que o Netflix, que é uma das grandes empresas de stream do Brasil, né? Acho que é o terceiro ou segundo maior stream do país, só perde para o Globoplay. Ele investe muito pouco dinheiro em produções brasileiras, porque não existe uma lei que exija aplicativos de streaming que estão no Brasil que invistam dinheiro na cultura brasileira. Em comparação, mesmo a Índia, por exemplo, que é um lugar que eu estava vendo que eles têm Bollywood. eles estavam investindo muito mais na Índia e eles têm muito menos usuários e por lá o plano da Netflix na Índia era muito mais barato. Então falta muito justamente essa cobrança, né? E essa regulamentação acerca do tema. Mas obviamente a gente tem grandes empresas influenciando nisso e não querendo que as pessoas se saibam e fiquem interessadas sobre esse tema. A Netflix realmente foi uma coisa que quando eu li fiquei tipo, nossa, é verdade, eu nunca percebi que na Netflix você encontra produções de diversos países e agora começou a aparecer produções brasileiras, mas realmente é muito pouco perto da importância do mercado brasileiro para todo o streaming internacional. Sim, até porque quando a gente vê as produções de outros países, inúmeras vezes a gente vê citações ao Brasil, participações de brasileiros. Então a gente vê que eles sabem que a gente assiste muito Netflix. Sim. Então eles estão de olho no nosso público. Mas então que tal atender a nossa cultura, né? Sim. Mas eu acho, então, pelo que eu entendi, o que falta é pressão popular para que aconteça esse tipo de mudança. E, a meu ver, eu acho que conseguiram pegar um grupo de traficantes que estava usando a tal da rede social, não sei o quê. A rede social que fez vista grossa tem que ser, pelo menos, altamente multada para apertar o cu um pouco e agir mais veementemente, não é verdade? Sim, não pode. O WhatsApp antes também estava sendo bloqueado exatamente por conta disso, né? Não dava permissão para a justiça em relação a justamente essas questões, né? Do mesmo modo, é vergonhoso para a gente, né? Ter que bloquear o aplicativo para o aplicativo ouvir o principal. Responder, não é nem. Não é nem ouvir exatamente, mas é só para o aplicativo responder o principal órgão de justiça do país, onde ele tem 50 milhões de usuários. Então, é um pouco o que a gente se encontra, assim, né? Infelizmente, o Alexandre teve que tomar essa decisão, assim, por obrigação do próprio Telegram, né? Senão a gente não estaria nesse cenário, né? Tanto que, após o Telegram cumprir as medidas, ele voltou com o aplicativo, né? Não era uma coisa de proibir o aplicativo por proibir, né? Não era Sim. fato disso. É falta de comunicação mesmo, e as plataformas não estão interessadas nisso. Gente, que papo maravilhoso. Eu aprendi um monte com vocês. A gente teve um monte de gente comentando, elogiando, perguntando. Teve muito bolsominion aqui tentando atrapalhar a nossa live, mas como a gente já falou, todo mundo aqui gato escaldado, a gente não cai mais nessa. E o programa é justo para isso, para que a gente não caia nessa, que a gente continue conversando. A vida não precisa ser discutida, a gente pode conversar e pode divergir conversando para chegar num lugar melhor. A gente agora estamos a 15 minutos de 2 horas de live, então eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais, venderem o seu peixe, e talvez até dar esse recadinho aí da maneira de vocês, de como que a gente pode fazer com que a política deixe de ser um alienígena, né? E a importância da gente trazer isso para o nosso dia a dia, como vocês trazem tão lindamente, mas para todo mundo trazer em casa. Fique à vontade. Passem as honras, pessoal.
Bom, queria agradecer a todo mundo que ficou na live, né? Primeiramente, acho que o papo foi super legal. Obrigada, Bruno. Obrigada, Alessandra. Imagina. E meu último recado é basicamente reforçar tudo que a gente falou nessa live. A política, ela tem que ser tratada com muita tolerância e não com intolerância. A gente tem que estar aberto sempre ao diálogo, ao debate. Eu acho que isso só enriquece, né, o posicionamento de cada um. A gente tem que ler, tem que saber a fundo o que está acontecendo, tem que se interessar por assuntos importantes que influenciam no dia a dia de cada pessoa, de cada brasileiro, e não sair simplesmente idolatrando pessoas e, assim, não tecendo críticas, né? Mesmo que você goste daquela pessoa, você tem que ter o seu posicionamento, você tem que ter o que você defende, não pessoas que você defende, nem partidos que você defende. Então, e deixo aqui também meu recado para os jovens. Tem algum jovem aí me ouvindo, vocês têm até 4 de maio para tirar o título de eleitor. A política tem que ser uma coisa mais acessível para todo mundo e não levada com tanto ferro e fogo como tem sido levada. Acho que termino meu papo nesse sentido. E eu acho que para finalizar, a gente jamais deve tolerar o intolerável. É essa a nossa frase para terminar. A intolerância é intolerável, concordo. E é por isso que estamos todos aqui assumidamente contra o bolsonarismo, tá, gente? O programa não é só para isso, não é só sobre isso, mas essa é uma postura assumida. Apesar de que, se houver algum bolsonarista ou pessoa que pensa em votar no Bolsonaro que tenha disponibilidade e competência para dialogar sem agressão, a gente consegue até conversar. A única pessoa que eu encontrei nesse sentido até hoje foi um taxista, que eu não lembro se era Isaías, Ismael, mas que eu quero trazer ele um dia para conversar. E eu falei, poxa, a gente ficou horas conversando no carro e eu falei, nossa, e você dizendo que vai votar, né? Eu falei, nunca consegui conversar assim com um bolsonarista. Ele falou, porque eu não sou bolsonarista. Eu me vejo obrigada a votar no Bolsonaro. Eu falei, então vem participar do meu programa e eu acho que vai mudar de ideia. Mas enfim. E ele foi uma conversa interessante, viu? Porque eu acho importante a gente saber o ponto de vista quando não é uma coisa agressiva, doida com a gente. É importante a gente saber o que está fazendo as pessoas votarem em alguém que a gente acha absolutamente inadmissível, né? Bruno. Eu gostaria de reforçar tudo que a Mayara disse, que o Léo disse, é isso mesmo. A gente está em um ano eleitoral em que a tendência é que o fanatismo cresça, né, na época de eleição, que os ânimos fiquem mais acirrados. E eu peço que tirem o título, fiquem observantes em relação ao material que recebem nos seus celulares. Muita coisa pode ser falsa, muita coisa pode ser manipulada. Desconfie desse conteúdo, verifique. A gente com certeza vai ter aí veículos de comunicação fazendo a checagem desse tipo de conteúdo. Então, receber um vídeo aí de um absurdo, dá uma olhada, pesquisa, sabe? Não fica só com aquele material. Questione, porque se a gente questionar, se a gente continuar a sempre buscar a verdade por meio de várias fontes, a gente nunca vai ser enganado. Então, hoje, com a informação, só é enganado quem quer. Na verdade é isso. Quem quer ser enganado, acaba sendo enganado. Busquem as informações, pesquisem vários veículos, estejam sempre acompanhando a gente aqui, os Sleep Giants sempre estão aí fazendo campanhas, demonstrando esse pessoal igual o Siqueira, que sempre está ali agredindo determinadas comunidades, determinados grupos. Eles estão sempre fazendo um trabalho maravilhoso. A Alessandra agora está super empenhada também em trazer para a gente um conteúdo diverso e está sempre ali. A gente acompanha bastante no Twitter, sempre lendo o que ela escreve, o que ela posta. Então, busque informações de vários meios e fiquem atentos, porque esse ano vai ser pesado, mas se Deus quiser, é só esse ano. Depois eu espero que o pós-bolsonarismo seja bem mais leve, que desapareça com o tempo e que a gente volte a ser só mortadelas versus coxinhas, onde eu tenho saudade disso, que não era uma época tão agressiva quanto é hoje.
Mas que começou assim. Por isso que eu brinco Começou com assim. o papo divergente, que é o papo divergente. A gente não pode esquecer que a pessoa que vota num candidato diferente do nosso, ou que pensa diferente da gente, também é gente. Então, sempre enxergar primeiro o ser humano. A opinião é do ser humano. Não é o ser humano que é dar opinião e deixa de ser humano, né? E olha, que prazer imenso que foi conversar com vocês aqui hoje. Que privilégio, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês. Foi uma conversa deliciosa. Eu aprendi um monte. Bruno, eu agradeço as palavras lindas. Imagina. Vocês, eu acho vocês o máximo, sou fã mesmo, fã, sigo, apoio, compartilho. E enfim, me considero dando um presente para o pessoal, tendo vocês aqui hoje. Sigam o Sleeping Giants no Twitter, no Instagram. Vocês estão no Facebook também? Estamos em menor por lá, mas também estamos lá. Então sigam em todas as... Estão no YouTube, não? Ainda não. Estamos Aí, estão a caminho. as Temos grandes projetos, então. Sigam os Sleeping Giants que vocês vão ver, assim, e se vocês tiverem dúvida, poxa, eu vi uma propaganda numa empresa que eu gosto, vai lá dar uma seguida no Sleeping Giants, muito provavelmente já está avisado ali, e a maioria das empresas responde, algumas demoram um pouco, né? Outras fazem de sonsa. Fazem de sonsa, é isso que se fazem. Fazem de Importante sonsas até saber, o pessoal ali dentro do RH tomar uma atitude e falar, não, é isso mesmo, e a gente tem que dar uma declaração. Estão prestando um serviço importantíssimo para a sociedade. Muito, muito, muito obrigado. Bruno, maravilhoso, gênio dos deepfakes. Ainda guardem, vai fazer um negócio comigo. Eu vou fazer. Vai ser assim. Eu vou fazer e eu quero aquela janta com todo mundo aqui em casa. O pessoal do Sleep aí, Léo, Maia. Vocês têm que ir. Eu quero também. Vou marcar o Bruno no Twitter, no Instagram. Vamos marcar. Sigam Bruno Sartori, Bruno Sartori no Instagram, no Twitter, dá no Facebook também, Bruno, no YouTube? Também. Tudo com Bruno Sartori. Maravilha. Todas as vezes. E vocês vão rir muito e vão se informar muito, porque a gente está aqui com jovens mega politizados e geniais no que fazem. Então sigam o exemplo deles, vocês jovens que estão aí tirem seu título de eleitor para ajudar a tirar esse doido daí. Se gostam do doido, tirem para manter o doido, mas exerçam a sua cidadania. Não existe ser apolítico, viu? Gente, um beijo. A gente ganhou até um selo, viu? Não agradeci aqui o selo que a gente ganhou. A gente ganhou um selo de um cara que chama No Good Bye, não sei o quê. Não entendi muito, mas eu quero agradecer o selo. Beijo, gente. Um beijo enorme. Beijo. Um beijão, gente. E já se sendo, Obrigada. Se tiver outras lives que a gente veja, vai ter uma live que eu vou fazer de comunicação, outras de, enfim, tiver temas assim, então já estão convidadésimos, viu? Tamo junto. Prazer, foi uma honra, gente. Prazer conhecer você, Alissa. Prazer, meninos. Um beijão, tchau, Bruno, gente. de novo. Beijo pra todo mundo. E brigadão, galera, aqui assistindo. Até a próxima. Até o próximo Papo Divergente.